246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 3 da tarde, mais 35 minutos em Campinas. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve, internauta, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Mais uma transmissão esportiva para você da Série B. 35ª rodada, destaque para você daqui a pouquinho. Tombense, Ponte Preta e Tombense correm atrás da bola aqui nos canais Futebol Interior. Para Bet Champions, vem jogar na Bet Champions. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. São 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, que delícia, hein? O refrigerante Poti é uma delícia, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Conosco também, Pizza do Dadá. Hoje é sábado e vai pedir a sua pizza. É claro, na Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121, 3744-2121. Grande abraço, muito boa tarde para você que está conectado aqui nos canais Futebol Interior, que tem a coordenação esportiva do Carlos Corsato, que narra o jogo daqui a pouquinho entre Tombense e Ponte Preta, com a coordenação geral de Arthur Eugênio, Elcio Paiola, a direção comercial de Claudinei Corsi, trabalhos técnicos do Felipe Marques, com os comentários de Frank Francisco, reportagens do Anderson Grigoleto e eu, Marcelo Corsato, com você. A gente gira as informações e as notícias do futebol nessa tarde de sábado. Simbora, porque a jornada esportiva dos canais Futebol Interior está no ar. Lembrando que tá na tela, ó. Já tá na tela, aqui no rodapé da tela. Futebol Interior Oficial, Facebook, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, estamos em todas as plataformas, tá? Estamos em todas as plataformas que eu acabei de citar aí. É claro, também nosso canal de áudio, que tá sempre bombando lá no Rádiosnet. Somos, no quesito esporte, rádio em Campinas, primeira colocada, não tem pra ninguém, só dá Rádio FI. Muito bom ter você com a gente. Estou aqui no QG Esportivo, junto com o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, acompanhando já a segunda partida da final da Copa Paulista. Marília e 15 de Piracicaba vão jogando, empatando pelo placar de 1-1, 37 minutos e 20 passados do primeiro tempo. A primeira partida no sábado passado, o 15 venceu 3-1 a equipe do Marília. O 15 pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim será o campeão da Copa Paulista e vai disputar a Série D 2023 na próxima temporada. Com isso, o MAC fica com a vaga na Copa do Brasil. É isso, estaremos acompanhando para e passo tudo que acontece lá no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo
São 3 da tarde, mais 39 minutos. Agora é hora de girar a nossa equipe com as principais informações para você. A Macaquinha entra em campo, Canais Futebol Interior transmite o jogo para você. Reportagens do Anderson Grigoleto. Antes das informações, tem vinheta. Anderson Grigoleto. Fala, Anderson. Grande abraço, boa tarde para você e as primeiras da Macaquinha. Ótima tarde, Marcelo Corsato, ótima tarde para esse timaço dos Canais Futebol Interior e a você que vai acompanhar essa jornada esportiva junto conosco. A equipe da Ponte Preta que está atrás aí de um pontinho para matematicamente se livrar da equipe do rebaixamento para 2023, né? 4 desfalques certos. Luca, com fadiga muscular, e os 3 suspensos por cartões amarelos, Kaique França, Igor Formiga e também o Alisson, são desfalques certos para a Ponte Preta, que já está escalada. Se quiser, daqui a pouquinho a gente já coloca no ar, viu, Marcelão? Beleza. E vamos, antes até do time da Ponte Preta, quero saber informações do adversário. O Tombense Futebol Clube. O que você tem do time de Tombos? O time da Tombense também está com 43 pontos na 14ª colocação nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Quer também garantir aí a sua permanência na Série B em 2023. Uma vitória sobre a Ponte Preta hoje também ultrapassa a linha dos 45, tido como a meta para não ser rebaixado. Então o Tombense, que vem de 2 derrotas, hein? Náutico e CRB. Técnico, o Bruno Pivetti, vem com esperanças de um resultado positivo hoje, Marcelo Corsato. Muito bem, então passa pra gente a Ponte Preta aí, você falou que tá escalada, manda pro ar o time da Ponte antes da participação dos coleguinhas de transmissão. Vamos lá, o técnico Hélio dos Anjos coloca hoje em campo a equipe da Ponte Preta dessa maneira: Luan, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Amaral, Fraga, Elvis, Echaporã e Ribamar. Tá certo então, a Macaquinha escalada daqui a pouquinho enfrenta a equipe do Tombense. O jogo tá marcado para as 4 da tarde, mais 30 minutos. Faltando agora 19 minutinhos para as 4 da tarde. É tempo de opinião aqui nos canais Futebol Interior. Vamos de carona com ele. Frank Francisco. Tudo bem, Frank? Grande abraço para você, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui nos canais Futebol Interior. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Nação Ponte Pretana. E mais um confronto à Macaquinha, Marcelão. Nós vamos em busca de um pontinho para ficar tranquilo aí, para já poder fazer as nossas experiências. E agora é hora da gente começar a ver jogadores que figuraram muito no banco, sumiram de repente. Agora é hora de vê-los jogando para ver que já começa o planejamento, na verdade, para o ano que vem, né, Marcelo? A Ponte já começa com a cabeça na Série A2 do Paulista e na Série B do Brasileiro do ano que vem. A minha expectativa hoje, Marcelo, quero ver essa galera aí que não tem jogado muito em ação. Então o ideal é que a gente consiga esse pontinho hoje aí fora, para a gente já poder começar a ver os outros que não têm tido oportunidade de jogar, para ver se a gente vai poder contar com eles. Tá certo então, esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a bola rola, tem Tombense e Ponte Preta. E a Rádio Futebol Interior tem Carlos Corsato, ele que vai narrar o jogo. Solta a vinheta, Felipe. Carlos Corsato. Ah, Carlos, a sua expectativa então para Ponte Preta e Tombense. Grande abraço, boa tarde. E aí, Marcelo, grande abraço para você, boa tarde pro torcedor ligado neste sabadão aqui nos canais Futebol Interior. Bom, Ponte Preta é o time que até a gente já havia divulgado, né, nas minhas redes sociais. Escalei a Ponte Preta no Twitter e acertei em cheio, né? Ponte Preta é essa aí, né, com o Fraga no meio campo, na vaga do Alisson, o Norberto é o preferido do Hélio dos Anjos na lateral direita. Joga contra o time do Tombense. O Luan, né, eu até havia falado na hora da macaca que o Igor Vinhas realmente não vai ficar na Ponte Preta, tanto que hoje o Pedrão é o terceiro goleiro. O Pedrão vem sendo trabalhado para ser aí o novo goleiro da Ponte Preta. Hoje está como terceiro goleiro. O Igor Vinhas fecha o seu ciclo com a camisa da Ponte Preta esse ano, não vai vestir mais a camisa da macaca. E o Luca, que pegou uma folguinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro. O Ribamar entra em campo como titular. Ponte Preta matematicamente, Marcelo, precisa só de um ponto, né? Se ela empata hoje, ela não há possibilidade, ela pode perder os outros 3 jogos de 1.000-0
né? Inclusive até o jogo contra o próprio CSA, que ela não seria rebaixada. E por quê? Porque o CSA tem 7 vitórias e a Ponte Preta já tem 11. A Ponte ainda 45, fica 9 do CSA, só tem 3 pontos. Só tem mais 3 jogos, são 9 pontos em disputa, daria 45. No primeiro critério de desempate, a Ponte Preta já passaria o time do CSA. Os outros 3, Brusque, Náutico e também o Operário, já não conseguem chegar na pontuação no time da Ponte Preta. Então é isso, Marcelo. Expectativa de um jogo, né, razoável. 2 equipes ali de meio de tabela. O Tombense fez um campeonato, um primeiro turno bem melhor do que o segundo. Diferente da Ponte, que fez um segundo turno bem melhor do que o primeiro. Um jogo muito igual. Os dois times vêm, o Tombense de 2 jogos sem vitórias, a Ponte a 3. Expectativa é de um jogo razoável nessa tarde, começo de noite em Muriaé. Marcelo. Tá certo então, Carlos, que vai narrar o jogo daqui a pouquinho. Nesse momento o 15 vira o jogo pra cima do Marília, hein? Vai sagrando-se campeão da Copa Paulista 2022, cobrança de pênalti de virada. O 15 vai batendo o Marília pelo placar de 2-1 no agregado 5-2. 5-2, portanto o Marília, para ser campeão, tem que fazer 3 gols aí para tirar o título da equipe do 15 e não tomar mais nenhum, porque o Marília fez a melhor campanha e joga por 2 resultados iguais. O gol agora foi do Vitor Braga, o 10 do 15. 2-1 pro 15 de virada na Copa Paulista, finalzinho do primeiro tempo. A gente vai pro primeiro intervalo da nossa transmissão, daqui a pouquinho mais destaques, convidados aqui na transmissão dos canais de Futebol Interior, mais opinião e, é claro, quero a sua participação na arquibancada virtual aqui nos nossos canais. Facebook Futebol Interior e também no YouTube. E você pode participar tanto no Futebol FI como também no Futebol Interior, tá bom? Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, faltando 10 minutinhos para as 4 da tarde, daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, estádio Soares de Azevedo em Muriaé, onde está mandando os jogos o Tombense. A bola vai rolar para Ponte Preta e Tombense é a 35ª rodada da Série B. Antes de chamar o Arthur Eugênio com histórias entre Tombense e Ponte Preta, quero a participação mais uma vez do meu repórter, o Grigo, para falar aí do time do Tombense, que está fazendo uma campanha aí de meio de tabela, como o Carlos já disse. Primeiro turno foi melhor, segundo turno deu uma caída, no primeiro turno chegou a estar na 5ª colocação do campeonato. Como que vai aí a campo o time do Tombense, hein, Grigo? O técnico Bruno Pivetti escalou desta maneira a equipe do Tombense: Felipe Garcia, David, Ednei, aquele Ednei que já passou pela ponte, hein? Marcondes, Manuel e Guilherme Rende, Jean Carlos, Zé Ricardo, Everton, o artilheiro veterano Ciel e Keké. Tá certo, então. Esse é o time do Tombense para encarar a Ponte Preta. Já abraçando o PES Top World Team Coxa 10. Primeira vez que eu falo todo o nick dele inteiro aqui numa transmissão. Colegas já falaram, mas a minha é a primeira. A primeira a gente nunca esquece, viu? O PES Top. E também o Gustavo Carvalho tá aqui no Facebook. Obrigado, rapaziada. Vamos com o Arthur Eugênio, agora com o visual renovado para 2022. Aguarde 2023 de Arthur Eugênio, hein? Mas eu quero saber histórias do confronto. Jogadores que passaram por Ponte Preta, por Tombense, enfim, contando um pouco da história desse confronto entre Minas Gerais e São Paulo, entre Minas Gerais e Campinas. Vai, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou fazer um selecionado que o torcedor da Ponte Preta vai gostar, e os mineiros também, porque eu fiz uma seleção de jogadores que atuaram na Macaca e que nasceram em Minas Gerais. Ficou legal a seleção. Basicamente, décadas de 1970, décadas de 1980, anos dourados do futebol de Campinas. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. E ficou assim esta seleção da Ponte Preta de jogadores nascidos em Minas Gerais. Aranha, o goleiro. Peguei mais recentemente, porque eu não encontrei na história dos anos 70, 80, nenhum goleiro da Ponte que tenha nascido em Minas Gerais. Na defesa, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro. Meio campo, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio. No ataque, Edinho, Lola e Abel. Treinador, João Avelino. Aliás, eu também tive dificuldade de achar um treinador mineiro que havia comandado a Ponte Preta. No gol, Aranha. Aranha nasceu em Pouso Alegre, no dia 17 de novembro de 1980. Eu encontrei dificuldade, eu não localizei nenhum goleiro que houvera jogado na Ponte Preta no período que eu fiz essa seleção, entre as décadas de 1970 e 1980. E o goleiro é Aranha. Na lateral direita, Ângelo. Ângelo jogava nas duas laterais, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Ele veio do Cruzeiro para a Ponte Preta, antes passou no Botafogo de Ribeirão Preto, e o Ângelo foi titular da Ponte Preta na final contra o Corinthians em 1977, substituindo ao titular Odilei.
Ângelo nasceu em Coronel Fabriciano no dia 23 de abril de 1954. Na zaga, talvez um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Oscar, que nasceu em Monte Sião no dia 20 de junho de 1954. Oscar, um grande zagueiro. Na quarta zaga, Elcio. Elcio nasceu em Leopoldina no dia 19 de fevereiro de 1956. O Elcio era quarto zagueiro e médio volante. Era um bom jogador, mas na Ponte Preta teve dificuldade. Muitos jogadores de qualidade na época. E o Elcio acabou sendo emprestado, vendido. Santo André, Operário de Campo Grande, mas era um jogador de qualidade. Olha um time da Ponte Preta com Elcio atuando. O repórter é Renato Silva, do lado do Oscar. Oscar, Polozzi, Elcio, Moacir, Jair Pisserni e na lateral esquerda, Laudemir. Agachados, Lúcio, De Rosses, Parraga, Elinho e Genal. Ponte Preta, 1976. Na lateral esquerda, Cláudio Mineiro, um bom jogador. Reserva do Corinthians de Vladimir, jogou no Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, e Cláudio Mineiro nasceu no dia 18 de julho de 1952. No meio-campo, Vanderlei. Jogou no timaço da Ponte Preta de 1977 e foi várias vezes treinador da equipe pontepretana. Vanderlei nasceu em Três Corações, na terra de Pelé, no dia 7 de abril de 1956. Outro jogador do time de 77 no meio-campo, Marco Aurélio, que nasceu em Muriaé no dia 10 de fevereiro de 1952. Marco Aurélio, assim como o Vanderlei, várias vezes treinador da equipe. Completando o meio-campo, Ângelo, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Guarani, Fluminense do Rio de Janeiro. Ângelo nasceu em Onça de Pitangi, no dia 30 de maio de 1953. Ângelo é falecido, morreu aos 54 anos em Itaúna, no dia 2 de agosto de 2007. No ataque, Edinho. Ataque imortalizado do São José. Edinho, Tião Marino e Nenê. Nenê também jogou na Ponte Preta. Mas Edinho, aquele ponta carequinha, nasceu em Cataguases, no dia 11 de abril de 1950. E em 1983, ele teve uma passagem pela Ponte Preta. Olha a foto que eu recuperei de um bom time da Ponte em 1983. Em pé, Polozzi, Zarur, Carlos, Silvio, Edson Abobrão e Cláudio Mineiro. Agachados, Edinho, Ângelo, Nívio, Jorge Mendonça e Mário Sérgio. No ataque de centroavante, Lola. Lola era meia, Lola era atacante, e neste time, nesta seleção mineira de jogadores que atuaram na Ponte Preta, o centroavante é Lola, que depois que voltou do México, atuou várias temporadas na equipe pontepretana. Lola nasceu em Barra do Paraopeba no dia 2 de janeiro de 1950. E na ponta esquerda, Abel. Abel nasceu em Maria da Fé. Dizem que é a cidade mais fria de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 15 de março de 1957. Abel chegou à Ponte Preta depois de fazer muito sucesso no Grêmio Maringá. Também jogou no Figueirense. Nesta foto ele está com a camisa do Figueirense. Jogou no Marília, Bahia, São Bento de Sorocaba. Este é o time da Ponte Preta. Treinador, João Avelino. Eu fiz um histórico e tive dificuldade também de buscar um treinador no período de ouro do futebol de Campinas
que houvera trabalhado na Ponte Preta e nascido em Minas Gerais. E João Avelino nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 1929. Em 1960, João Avelino foi treinador da Ponte Preta. Depois ele ficou mais famoso como auxiliar técnico de Oswaldo Brandão. Faleceu em 2006, já na capital paulista. João Avelino, folclórico João Avelino. Ficou uma brincadeira interessante, né? Uma seleção mineira de jogadores que vestiram a camisa da Ponte Preta, tendo como base, como referência, anos 1970/1980, exceção ao goleiro Aranha. Aranha, Ângelo, Oscar, Elcio e Cláudio Mineiro, Vanderlei Paiva, Ângelo e Marco Aurélio, Edinho, Lola e Abel. Técnico João Avelino. Aqui no Futebol Interior, abordando sempre o passado, fazendo homenagens. Você quer que eu fale de algum jogador antigo, de algum confronto marcante? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Eu terei o prazer de fazer a pesquisa e gravar um vídeo na programação do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Cada vez mais valorizando o futebol brasileiro. Sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí então, Arthur Eugênio trazendo histórias, fatos de Campinas, de Minas, de São Paulo, jogadores que atuaram. Ele fez uma seleção bem bacana da Ponte Preta, de jogadores que nasceram em Minas. Isso, fez uma seleção de jogadores que nasceram em Minas. E uma curiosidade, né? Que o Marco Aurélio, um dos grandes meio-campistas que vestiram a camisa da Ponte, o Marco Aurélio está entre eles, né? Aliás, no meio-campo titular de todos os tempos da Ponte Preta, com Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. E ele é da cidade que a Ponte Preta joga hoje, nasceu em Muriaé, Minas Gerais, portanto a Ponte está na cidade do Marco Aurélio. Quem sabe isso dê sorte para a Ponte Preta hoje, né? É isso, muito bem, vamos pro intervalo, 4 da tarde, mais um minutinho, daqui a pouquinho o Grigo tem convidado, enfim, mais conversa, mais bate-papo sobre Tombense e Ponte Preta, jogo que você acompanha pela 35ª rodada da Série B. Daqui a pouquinho vai começar o segundo tempo no Bento de Abreu Sampaio Vidal, final da Copa Paulista, o 15 vai vencendo de virada 2-1 Marília, no agregado 5-2 e vai sagrando-se campeão da Copa Paulista. 15 vai disputar a Série D na próxima temporada e o Marília a Copa do Brasil, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Oi, estamos de volta, 4 da tarde, mais 4 minutos em Campinas. Daqui a pouquinho em Moriaé a bola vai rolar, 35º Campeonato Brasileiro para você. Tem Ponte Preta e Tombense, Ponte Preta correndo a bola aqui nos canais Futebol Interior. Para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos, Satoshi, Ozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Estamos no ar com a abertura da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Agora vou acionar o Grigo, nosso repórter no jogo de hoje, para trazer convidado para conversar com a gente aqui na transmissão. Grigo, a bola é tua. Legal, Marcelo. Temos convidado sim, é o hoje titularíssimo hoje na partida de hoje, vai com a 30 hoje. O goleirão Luan é o nosso convidado, vamos ouvi-lo. Luan, eu queria que você fizesse primeiramente uma avaliação dos treinos da semana para o duelo contra o Tombense. A gente vem se preparando bem, né? É uma semana muito boa de trabalho. O grupo assimilando como vai ser a partida, né? O professor passando as ideias e uma semana muito produtiva de trabalho. A Ponte conta com alguns desfalques na equipe e entre os desfalques seu colega de posição, Kaique França. Como tem sido a competitividade entre vocês pela titularidade? Um ambiente muito bom entre a gente ali, né? Também muito competitivo, a gente se dedicando no dia a dia, né? Todos os goleiros ali, junto com o Lauro, com o Chau. E o trabalho vem sendo bem feito, todos no nível ali de jogo, né? Se precisar jogar preparado. E a gente vem trabalhando bastante, né? Durante o ano, é um ambiente muito bom entre a gente ali, né? E tem tudo para dar certo ali com o pessoal que está trabalhando no dia a dia. Com a possibilidade de você fazer mais uma partida na temporada, queria que você falasse sobre os trabalhos que vocês goleiros que não estão atuando regularmente têm feito para ter uma boa condição de jogo. Aproveitar os treinos da melhor maneira possível, né? A gente sabe, a posição de goleiro às vezes não tem tanta rotatividade, né? Então a gente tenta aproveitar ao máximo os treinamentos. É lógico que no jogo é um pouco diferente, o goleiro precisa de 3, 4 jogos seguidos ali, né? Para pegar um ritmo de jogo, mas acredito que a melhor maneira de estar ali preparado, pronto, é aproveitar os treinos da melhor maneira possível. Sobre você especificamente, como você busca se preparar, seja física ou mentalmente? Você busca uma preparação específica para evoluir cada vez mais? Acredito que hoje em dia a parte física é muito importante, né? Mas junto com isso vem a parte técnica, a parte tática e também muito importante a parte mental, né? De você saber que mesmo sem ritmo de jogo, jogando eventualmente ali, a equipe pode precisar e você em um jogo tem que dar conta, tem que passar tranquilidade. Então, trabalhar os aspectos de campo e também é muito importante trabalhar a parte mental. Voltando ao jogo, a Ponte enfrenta um time que faz uma campanha em termos de pontuação próxima da Ponte. Empataram em Campinas no primeiro turno, inclusive. Qual sua avaliação sobre o adversário? É uma equipe muito boa, né? Começou a competição muito bem, vem mantendo uma regularidade e também muito forte jogando em casa, né? Então a gente sabe da dificuldade, sabe que é uma equipe que está bem preparada, que tem seu poder ali dentro de casa, mas a gente vem trabalhando na semana para chegar lá e fazer um bom jogo, buscar a vitória, que é o mais importante. Tá aí então a palavra do goleiro Luan Ribeiro, hoje titularíssimo, substituindo o goleirão Kaique França, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcelo. E aí, Francisco, Luan Ribeiro hoje na vaga do Kaique França, que deve renovar com a Ponte para a Série A2 na próxima temporada. Preocupante o Luan Ribeiro no gol ou não? Você não perdeu o sono, você dormiu tranquilo para o jogo de hoje com a presença do Luan no gol?
Ah, Marcelo, não, dormi tranquilão. E o Luan foi bem na vez que teve oportunidade já esse ano, né? Me parece mais maduro. E agora, Marcelo, ó, daqui pra frente é o momento da gente começar a ver muitos jogadores que acabaram não tendo oportunidade durante a competição, né? Eu tenho uma expectativa boa com a atuação do Luan hoje. Acho que vai dar tudo certo. Muito bem, tá então o nosso Frank Francisco falando aí do Luan Ribeiro hoje vai substituir o goleiro titular da Macaca, que é o Kaique França, que deve, né, já tem aí proposta para renovar com a Macaca. Aliás, Frank, o Wesley tá rescindindo aí com a Ponte Preta, não vai ficar para a próxima temporada. Você, como comentarista dos canais Futebol Interior, queria a permanência de Wesley na Ponte Preta? Tá indo tarde, vai com Deus, Deus abençoe ele. Tá certo. Esse é o nosso Frank Francisco. São 4 da tarde, mais 9 minutos, quase 5 minutos do segundo tempo, no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, final da Copa Paulista, no jogo da volta. O 15 de virada vai bater no MAC pelo placar de 2-1, no agregado 5-2 pro Inhoquim, que vai sagrando-se campeão da Copa Paulista. Lembrando, né, que o 15 ele disputa a Série A2, então é adversário da Ponte Preta na Série A2 na próxima temporada, e o MAC é time da Série A3, e o 15 deve manter boa parte desses jogadores aí que disputaram a Copa Paulista para o Campeonato Paulista da A2. Vamos falar aqui de Série B, né? Vamos debater sobre a Série B. Já tivemos jogos aí que abriram a 35ª rodada. Tivemos Guarani 1, CRB 0, o jogo que teve cobertura, transmissão dos canais Futebol Interior. Sampaio Correia 2, Chapecoense 1 também. Esse jogo você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. O Operário, que jogo ruim, gente do céu. Operário e Brusque. Eu acho que foi um dos piores jogos que eu assisti esse ano. Mas que jogo ruim. Duas equipes que estão lá praticamente já na Série C na próxima temporada. O CSA ontem perdeu para o Londrina, 1-0, né? Vai se complicando o time do CSA. O Vila Nova, olha o Vila que empatou com a Ponte no final aqui, né? Ganhou ontem do Cruzeiro pelo placar de 1-0, o gol do bom Mateuzinho. E o Náutico, hein? E o Náutico tomou uma sapecada, 6-0. O Novo Horizontino, que também está ainda ameaçado pelo rebaixamento, tem 40 pontos, né? Mas enfiou 6-0 no Náutico. Teremos ainda, além de Ponte Preta e Tombense e Ponte, 4h30 da tarde. Hoje, 7 da noite, Criciúma e Ituano, duas equipes que lutam pelo acesso, né? O Sport pega o Vasco da Gama, duas equipes também que lutam pelo acesso, às 7 da noite. E amanhã, 4 da tarde, Grêmio e Bahia, confronto direto lá no acesso também. Seguindo aqui o placar ao vivo dos canais de Futebol Interior, para o pessoal não achar que eu tô mentindo, né? É que estou fora da tela, mas daqui a pouco eu vou entrar pra tela. Mas depois eu vou mostrar no meu aparelho celular aqui que eu tenho o aplicativo, viu? Dos canais de Futebol Interior, o placar ao vivo tá aqui. Boa, Filipão. Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, aqui, ó. Aplicativo dos canais de Futebol Interior, tá? Aplicativo dos canais de Futebol Interior. Tá aqui, ó, no meu celular. É muito bom esse aplicativo, muito bom. Vamos lá, classificação da Série B. Cruzeiro, 72 pontos. O Cruzeiro, ele passeou nessa Série B, né? O Grêmio, 57 é o segundo, ainda não subiu. O Bahia, 56 é o terceiro. O Vasco, 55 é o quarto. 4 times aí hoje estariam na Série A na próxima temporada. Aí tem o Sampaio Correia, que tem 35 jogos, mas ainda luta. O Sport, ele tem 52 pontos. Se ganhar amanhã, vai a 55, né? E aí vai fazer o mesmo número de pontos que hoje tem o Vasco da Gama. É um confronto direto. Deixa eu ver o número de vitórias aqui. O Vasco tem 15, o Sport tem 14. O Vasco vai ficar na frente pelo saldo de gols, né? Só se o Sport enfiar 8-0 no time do Vasco para ele passar e ir para a quarta colocação. Mas vai ter pontuação de time que está na quarta colocação. Então é um jogo importantíssimo amanhã entre Vasco e Sport. Bom, o Ituano tem 51, joga na rodada, 34 jogos. Deixa eu ver o que mais aqui. Também luta para acesso, hein? Londrina tem 50, 35 jogos. Faltando 3 jogos para terminar aí para o Londrina, pode chegar a 59 e ainda tem possibilidade de acesso o time do Londrina. Criciúma 49, também luta para o acesso. Daí para baixo, feliz 2023 para CRB com 46, Vila Nova 45.
Ponte Preta, é claro que matematicamente um pontinho, mas acredito que Ponte, Guarani e até mesmo o Tombense, feliz 2023 para essas equipes. Ainda na luta contra o rebaixamento, 15ª colocação, Novo Horizontino 40 pontos, Chapecoense 39 e na zona da degola, o CSA, ele tem 36, né? É o primeiro time na zona da degola. O Operário, ele tem 34, 18º lugar. O Brusque, 32, é o 19º e o Náutico, 30, é o Lanterna. Hoje estariam rebaixados CSA, que é o próximo adversário da Ponte Preta, 36 pontos. Operário, 34, Brusque, 32, Náutico, 30 pontos. Corsato. Portanto, situação aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Fala, Carlos. Deixa eu abraçar aqui o pessoal das parceiras, né? Pessoal que tá conosco. Rádio Futebol na Canela, do TLF. Grande abraço pro Thiago. Amanhã, aliás, tem Barcelona e Real Madrid com o Thiago Lopes de Farias. Amanhã pela manhã, domingão, aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que tá com a gente também a MS Web Rádio. Hoje vamos fazer em parceria com a MS Web Rádio Atlético e Flamengo. O Roberto Xavier vai dar o recado nos embalos de sábado à noite, 8 horas da noite no horário de Brasília, 7 horas da noite, horário local lá no Mato Grosso do Sul. Conosco também o portal Araraquara News e o portal Notícias do Esporte. Daqui a pouco também é para estar conosco a Ponte News do amigo Marco Ceroni. Marcelo. Muito bem, tá certo então. Um abraço para as parceiras aí dos canais Futebol Interior. Francisco, vamos falar aqui então de Ponte Preta e Tombense. É claro, né, que matematicamente a Ponte precisa de mais um pontinho, Tombense de 2 pontinhos. Mas como tem confronto direto na parte de baixo, provavelmente 44, 43 pontos sejam suficientes para permanência na Série B. Mas nem Ponte nem Tombense pode abandonar o campeonato, né? Mesmo porque quanto melhor terminar a Série B, melhor para um 2023, uma temporada para começar melhor a próxima temporada. Você acredita em jogo de compadre hoje, ô Frank? Marcelo, o futebol tem algumas coisas que a gente não pode afirmar, né? Mas assim, eu particularmente, o que eu enxergo do jogo de hoje vai ser um jogo morno. É um jogo morno, um empate vai ser bom para os dois, tá? Praticamente sacramenta a questão da Série B esse ano. E já começa a pensar definitivamente no ano que vem. Essa é a minha opinião, Marcelo. A gente nunca pode falar que vai ser um jogo de compadre, que a gente não tem como provar. Mas que essas coisas existem no futebol? Existem, desde que o futebol é futebol. É que hoje qualquer coisa que você diga é perigoso que vira mimimi, né? É verdade. Bom, Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco Ponte Preta e Tombense, já a ficha técnica do jogo, mas antes eu vou passar aqui, né, no placar ao vivo dos canais Futebol Interior para dar uma girada no que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Pelo Brasil e pelo mundo neste momento. Vamos lá, Copa Paulista, atenção rapaziada, do placar ao vivo, o 15 virou, 2-1 pro time do 15. 2-1 pro 15. Atenção, rapaziada, no placar ao vivo. Bom, vamos lá. Campeonato Espanhol, nona rodada. Teremos Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. O francês, o Lens, pega o Montpellier. É isso. Rapaz. E, é claro, tudo aqui no aplicativo do Placar ao Vivo, tá? Placar ao vivo para você acompanhar. Passar também na Série A, antes o Carlos chama, fala. Uma informação rapidinha aqui, tava conversando com o Frank agora e pipocou uma informação aí na internet que o jogo do Corinthians contra o Goiás foi cancelado, hein? Corinthians e Goiás seria realizado hoje, né? Tem um problema lá de Corinthians e Goiás porque a torcida do Corinthians, né? Alguns torcedores do Corinthians haviam comprado ingresso para o jogo e o Ministério Público negou, né, jogo de 2 torcidas lá em Goiás. E a torcida do Corinthians já havia comprado ingresso porque o Goiás vendeu o ingresso, né? E ontem o Goiás lançou uma nota de que não seria permitida a entrada de torcedor do Corinthians e que ele devolveria o dinheiro para os torcedores do Corinthians. Aí o que aconteceu? Alguns torcedores do Corinthians entraram na justiça. E a CBF resolveu adiar o jogo enquanto isso não seja resolvido. Tem a parada do Estatuto do Torcedor, né? Pois é. Não sei como é que vai ficar isso aí. Viu, Marcelo? Se quiser, Carlos, está aqui, ó, a informação do GE.
né? O STJD determina a suspensão de Goiás e Corinthians nesse sábado. Divergência sobre presença de torcida, como você acabou, visitando a Serrinha, motiva a decisão. Exatamente como você disse, então realmente está suspenso pelo STJD. O futebol brasileiro. Futebol brasileiro é uma bagunça, né? Bom, esse jogo estava marcado para 7 da noite. Teremos ainda na Série A 32ª rodada, América Mineiro e Fortaleza, 8h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, também às 8h30 da noite, jogos de hoje. Amanhã, o Ceará pega o Cuiabá às 4 da tarde, o Palmeiras, virtual campeão, encara o São Paulo, o Juventude, rebaixado, ano que vem vai disputar com a Ponte Preta a Série B. Pensei que você ia falar virtual, rebaixado. Não, também. rebaixado. Porque os caras têm um medo, né, de falar, mas não tá rebaixado matematicamente ainda. Já foi. Mas por que você não fala que o Palmeiras já é campeão? Pra mim o Palmeiras então é campeão desde quando virou o turno. Então não é virtual. Pra mim é. Juventude e Atlético Goianiense é o jogo das 18 horas de amanhã. Às 18 horas também tem Botafogo e Internacional. Às 19 horas amanhã, Atlético Paranaense e Curitiba. Teremos também Avaí e Fluminense. Lembrando que segunda-feira, o jogo que fecha essa rodada, o Santos, o Peixe, encara o Bragantino e Santos. Palmeiras tem 67 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, o Internacional. Bora lá então com a ficha técnica do jogo pra você. Jogo que a gente vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior e, é claro, vamos interagir com a rapaziada, viu? O Carlos, ele vai escolher uma rede social e eu fico na outra durante o jogo aí pra gente, claro, mandar abraço pra você. Futebol Interior no Facebook, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, por exemplo, no YouTube, se inscreva no nosso canal. Você que não está inscrito ainda, compartilha na nossa transmissão, põe um joinha. Se não está gostando da transmissão, também bota um negativo lá, não tem problema, né? Aqui somos democráticos aqui nos canais Futebol Interior. Você pode mandar mensagem, você pode se expressar. A gente gosta muito da sua participação, tá bom? Pode falar que o âncora é bonito, que o narrador é feio, não tem problema. Que o âncora é narigudo, o narrador também, não tem problema nenhum, tá? Pode falar, pode, fique à vontade aí, porque a gente sabe que a internet é a casa da mãe Joana, todo mundo fala o que quer, a hora que quer, quando quer. O que eu falei que ia acontecer? Ficha técnica do jogo. Perdida. Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. O técnico Hélio dos Anjos escalou a macaquinha desta maneira para enfrentar o Tombense daqui a pouquinho, lá em Muriaé. Número 30, Luan Ribeiro. 2, Norberto. 4, Matheus Silva. 27, o capitão Fábio Sanches. E número 15, Arthur. 5, Leonaldi. 19, Felipe Amaral. 32, Fraga. Número 10, Elvis. 29, Chaporã. 14, Ribamar. Repeteco da Ponte Preta, Luan, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Leonaldi, Felipe Amaral, Fraga, Elvis, Chaporã e Ribamar. No banco, o técnico Hélio dos Anjos tem como opção o goleiro Pedrão, Guilherme Souza, Moisés Ribeiro, Leandro Bárcia, Bernardo, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Léo Santos, Da Silva e Bruno Alves. 34 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. A Ponte tem 44 pontos ganhos, ocupa a 12ª colocação na B-Zona. Aproveitamento até aqui de 43%. Na disciplina são 111 amarelos e 7 vermelhos. Macaca marcou 32, sofreu 33, saldo negativo 1 gol. Seu artilheiro hoje está fora, Luca, com 14 gols. Próximo jogo da Macaca, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, quinta-feira, 9h30 da noite, dia 20 de outubro, pega o CSA no estádio Moisés Lucarelli, aqui na simpática Campinas. Futebol Interior. O técnico Bruno Pivetti escalou o Tombense desta maneira. Número 1, Felipe Garcia. 2, David.
3, o capitão Ednei. 4, Marcondes. Meia dúzia, Manuel. Número 5, Guilherme Rende. Número 10, Jean Lucas. 8, Zé Ricardo. 11, Everton. 99, Ciel. 7, Keké. Repeteco do Tombense, Felipe Garcia, David Ednei, Marcondes e Manuel. Guilherme Rendes, Jean Carlos, Zé Ricardo, Everton, Ciel e Keké. Como opções, o Bruno Pivetti tem no banco de reservas o Rafael Santos, Bruno Mota, Joseph, Rodrigo, Emerson Barbosa, Cleiton, Matheus Friso, Igor Henrique, Renatinho, Alan Vitor, Diego Ferreira e Danilo Belão. O time do Tombense todo de vermelho. Como mandante, ele quase não perde, hein? São 17 jogos, 9 vitórias, 7 empates e só uma derrota. Em 34 jogos, no total do campeonato, 10 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. São 43 pontos ganhos até aqui, ocupa a 14ª colocação. Aproveitamento de 42%. Na disciplina, 72 amarelos e 1 vermelho. É um time mais comportado do que a Macaca. Marcou 34 gols e sofreu 40. Tem um saldo negativo de 7. Seu artilheiro, interminável Ciel. Ele tem 10 gols. Próximo jogo, dia 21, sexta-feira, 7 da noite, contra a Chape, na Arena Condá, em Chapecó. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Assistente número 1, também gaúcho, José Eduardo Causa. Assistente número 2, a carioca Thaís Marques Fonseca. Quarto árbitro, a mineira, né? Andresa Helena de Siqueira. E o árbitro de vídeo, o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, você conferiu a ficha técnica do jogo para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store, Colchões, Bebidas, Poti. Já tomei meu refrigerante Poti, daqui a pouco tomo mais um. Prejuízo para a firma. Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Eu falei do time do Tombense, né? O Claudinei Corsi, ele é espetacular, né? Além de pagar o nosso cachê, ajudar a pagar o cachê, porque é ele que vende todas as cotas aqui, né? Ele também deixa tudo pronto pra gente, campanha. Olha que bonitinho, né? Claudinei Corsi, que quando está como torcedor ou técnico se transforma em outra pessoa. Eu não conhecia aquele Claudinei Corsi do último domingo, não. Para variar, perdemos, né? Ficamos em 4º lugar. Mas tá bom, campanha honrosa no torneio da SEC. Mas a Ponte Preta, como visitante, 17 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias, tá bom. 5 empates e 9 derrotas. Então a Ponte dificilmente ganha fora de casa e o Tombense dificilmente perde em casa. Tá aí o retrato do jogo. Vou fazer o seguinte, vou passar já o comando aqui pro Carlos Corsato, que vai movimentar toda essa gigantesca equipe dos canais Futebol Interior, porque vem muita emoção na ponta da chuteira. Sempre pra sempre de bem com a vida, vem ele... Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Muito obrigado, viu, Marcelo Corsato? 4 da tarde, mais 27 minutos. O Marcelo tá acompanhando 15 de Piracicaba e Marília. O Marcelo escolheu um receptor, né, um canal para colocar ali no jogo, e aí atrapalhou toda a nossa transmissão aqui de áudio, quase que a gente tem que trocar a TV, tudo. Aí foi ver, o problema tava na televisão, que ele colocou lá para fazer o jogo. É a vida tem dessas coisas. Olha só nós dois aqui, presos no elevador, uma noite sem dormir, 0 hora no relógio. Legal, leva o Frank, eu grigo com você. E amanhã, pela manhã, quem sabe a gente pode sair. Isso é uma música do hit, tá bom, Marcelo? Bom, 4 da tarde, mais 27 minutos. Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Belo Horizonte. Esse não é o estádio do Tombense, não, hein? É o estádio do Nacional, Atlético Clube, aliás, onde a Ponte Preta fez o seu último trabalho ontem no CT do Nacional. Ponte Preta escalada, pronta, definida. Aquele time, né, Frank, que a gente colocou na Hora da Macaca na última segunda-feira. Claro, na última segunda-feira, né, tinha aquela história de que, pelo rodízio, o Igor seria o goleiro, mas até foi colocado por todos nós de que realmente o Igor Vinhas é carta fora do baralho.
né, e deve disputar o Campeonato Paulista da primeira divisão pelo Guarani. Informações que nós temos aqui, né? Mas o Luan é o goleiro reserva hoje como titular e o Pedrão vem para ser titular no time da Ponte Preta. A bola vai rolar às 4h30, 30 segundos para você, Ponte e Tombense. E aí, a sua expectativa, Frank? Carlos, eu espero um jogo morno, tá? Eu não vou mudar minha opinião, eu espero uma partida morna, um jogo livre de preocupação para as duas equipes. Não sobe e não desce. Um empate vai ficar de bom tamanho para os dois. Então, minha expectativa sempre, como torcedor, é que a Ponte vença. Mas o jogo hoje tem cara de empate, Carlos. Legal, esse Frank Francisco, o Tombense, que é o time de menor público, né? No Campeonato Brasileiro da Série B. A média, menor público é do Tombense. O Tombense no Campeonato Brasileiro da Série B é como se fosse o São Caetano em jogos da Série A ou Série A2 do Campeonato Paulista. Muito pouco público leva o time do Tombense. A bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo é do time da Ponte. O Ribamar vai tocar na bola, vai apitar o árbitro Rafael Rodrigo Klein, Rio Grande do Sul, 32 anos. Ele é professor. 4h, 30 minutos. Pode começar essa bodega aí, viu, seu juiz? A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo ao lado do Frank Francisco, do Anderson Grigoleto, do Marcelo Corsato e também do Felipe Marques, ao seu lado aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô aqui no Facebook, tá bom, Marcelo? E você fica ligado, por favor, no YouTube do Futebol Interior, nos dois canais, Futebol Interior e Futebol FI. Apita o árbitro, tem bola rolando em Muriaé. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Vem comigo, torcedor. Bom futebol para você. Nação Ponte Pretana, você do Planeta dos Macacos, seja muito bem-vindo. Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito. Essa camisa da Ponte é linda. Não tão pouco linda a camisa do Tombense também. Todo vermelho, número branco. Hoje tá bacana pro narrador. Hoje os pessoal da imprensa, os coleguinhas da imprensa não vão reclamar da numeração. Número preto na camisa branca, número branco na camisa vermelha. Trabalha a bola o time da Ponte Preta, só a Ponte tocando a bola até agora. Felipe Amaral vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola para o Arthur. Arthur deu um jeito ali na cabeleira, ficou legal, hein? Que saudade do meu cabelo para fazer o que o Arthur fez. A bola volta aqui pelo meio, chega a zaga da equipe do Tombense, tira, trabalha a bola ali na ponta direita, a bola volta pro time do Tombense, bola pro Marcondes. Marcondes tira, trabalha essa bola aqui na ponta, coloca a bola para David. David na ponta direita, a zaga da equipe da Ponte chega, retrocede, ganha a bola pro Elvis. Elvis toca a bola para Norberto, voltando ao time hoje, na vaga do Igor Formiga, que está suspenso. Aliás, a Ponte tem 5 jogadores pendurados dos titulares aí. A defesa quase toda, só o Luan não tá pendurado no jogo de hoje. São 6 jogadores, né, do time titular. Bola ali pelo meio, volta a bola ao time da Ponte, bola pro Elvis, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Recuperação de bola para a equipe do Tombense. Chega a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar a bola ali com o Fraga. Fraga morde o tempo todo. A bola volta ali pelo meio, trabalha a bola para o Jean Lucas. Jean Lucas faz o passe aqui na ponta esquerda. Bola pro camisa número 7, o Keké. Só que tá na frente. Tá marcado impedimento, o árbitro marca impedimento no ataque da equipe do Tombense. O primeiro impedimento do jogo. Deixa eu chamar o teaser aqui, mas deixa eu abraçar o povo que tá com a gente aqui, ó. A Armandinha Campos. Bora, Ponte, tem que ganhar. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá aqui no Facebook, escreveu 2-1 pra Ponte. Valdir Macedo, 3-1. 2 gols do Ribamar. Tombense não tem torcida. É um time de empresários. Time vitrine, diz aqui o Osmar Dangar. Vivi Vicente, boa tarde. Cheguei, meninos. Tá mandando beijo pra você também, Vivi. Eliel nem no banco está. O que acontece afinal? Tá dizendo aqui. O que passa na cabeça do Hélio? Tá dizendo o Osmar Dangar. Agora não dá pra dizer, né? Que o Eliel tem que ficar à disposição do Sub-20. Sub-20 mesmo com a vitória na última quarta-feira para cima do São Paulo foi eliminado, né, porque perdeu o primeiro jogo por 3 e ganhou de 1-0, mas foi eliminado. O Eliel nem no banco tá, viu? O da Silva, que aliás fez um bom jogo contra o time do Tombense, entrou, né, no segundo tempo no jogo de ida. Aliás, o primeiro jogo da história entre Ponte Preta e Tombense foi 0-0 no Majestoso. Ele entrou e fez até um bom segundo tempo. O Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é pro Ribamar, chega na frente dele o Medinei. Dá um bico da bola, perna direita, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O árbitro está marcando impedimento do ataque da Ponte Preta, hein, o Grigo? Porque a bola era da Macaca, hein? Ele marcou impedimento do Ribamar, mas que belo lançamento do Felipe Amaral, hein? Achou o Ribamar ali, tá certo que ele estava um pouquinho adiantado, mas uma bela jogada do Felipe Amaral. Foi impedimento já cobrado. Informação para Betchamps. Oi.
Seguinte, pelo Mundial de Vôlei Feminino, final o Brasil tomou um pneu, perdeu de 3-0 para a Sérvia campeã, Brasil vice-campeão do Mundial de Vôlei Feminino. A Sérvia tá jogando muita bola, o Brasil é muito bom no vôlei, mas as meninas da Sérvia estão batendo um bolão, a seleção da Sérvia é muito boa. Não sei se para 3-0, né? Mas a seleção da Sérvia realmente é muito boa. O Osmar Dangar tá ligado com a gente. Escreveu aqui: convoca o Bruno Alves, Nicolas e não traz o Eliel nem o Danilo. Aliás, cadê o Danilo? Sumiu, hein? Sumiu no último jogo, tava no banco, viu, Osmar? Mas nesse não viajou, não. Valeu, obrigado aí pela sua participação. O PES, Top World Team Coxa 10. Ô PES, eu confesso que esqueci de novo. O Frank já me cobrou umas 300 vezes de colocar você lá no grupo. 1000 perdões, tá? Faço isso hoje, prometo. Mais um episódio do meu seriado favorito. Meu Deus abençoe a todos. Um abração pro amigo Frank. Tá dizendo aqui o PES, Top Wood, Team Coxa 10. O Aparecido Alves, boa tarde. Bora pra cima, macaca. Tá ligado com a gente? Conosco, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio. Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio. Bem, então, bem, está impedido. Não tá valendo nada, levantou ali o auxiliar número 2, aliás, a auxiliar número 2, a Thaís Marques Fonseca do Rio de Janeiro, 32 anos, ela que é militar e faz a sua estreia como bandeira nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Forçato. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, Marcelo. O Nelson Letrinta Júnior, Lola jogava muito, falando ainda sobre o quadro do Arthur Eugênio. Gustavo Carvalho, passando para deixar o like. Opa. Aqui também. Boa transmissão, amigos. Manda Boa, like, Gustavo. manda like. Futebol Interior no YouTube. Manda like. E o Jorge Luiz tá dizendo que vai dar empate no jogo de hoje, Carlos. Não, tomara que não. Tomara que dê Ponte Preta, viu, Jorjão? Obrigado por estar conosco. 5 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo. Bola pra Ponte. É pro Norberto. O Felipe saiu do gol. Trombou com o Norberto. E a bola ficou lá com o Ednei no campo de defesa. Ele sai jogando, trabalha a bola ali pro Guilherme Rende. Rende que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Chega na marcação, a zaga da Ponte, joga a bola pra lateral. É lateral pro Tombense fazer a cobrança lado direito. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte vem lá pela ponta esquerda com o Echaporã. Vem na marcação para cima dele. O David joga a bola para a linha de fundo. Escanteio para a Ponte. Vai lá o Elvis, mas não tá com muita pressa não, hein, o Grigo? O Elvis vai caminhando lentamente pra bola e uma bela jogada da Echaporã, né? Chegou na linha de fundo, deu uma pedalada em cima do David, o David não quis saber de brincadeira, colocou pra fora. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio da Ponte, a informação para Corujão Autopeças. Quase 7 passados, primeiro tempo tá 0-0, também esse Ponte atacando pro gol da linha do trem, se estivéssemos no Manchester do Carelli. Elvis levantou fechado na boca do gol, David. Mete a testa na bola, lateral direita ali no primeiro pau. Lateral direito tem que fazer... Marcelo, vai aprendendo aí que no time da SEC você não faz isso, ó. Lateral tem que ficar lá no primeiro pau. É mais um escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Vem Elvis, vem o 10 da Macaca. Levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Tombense, se tira. Bola volta, Fraga de cabeça, completa ali o Zé Ricardo. A bola voltou na onde estava a bola pro Elvis. Cruzamento por baixo, chegou, ganhou o time da Ponte Preta. É o Fábio Sanches, capitão do time que tá por lá. Ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Bola pro Elvis, vai pra linha de fundo, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Matheus sobe a zaga, goleirão tirou. A bola voltou, Felipe Amaral, cabeça na bola, sai do gol, Felipe. O Garcia, todo de azul, o goleiro do Tombense, sai do gol para fazer a defesa. Se estivéssemos no Majestoso, tomando a cabine de imprensa como referência, a Ponte Preta estaria atacando para o gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br.
Felipe Amaral tocou errado, a bola voltou pro time do Tombense. Bola com o Ciel na marcação, chega o Arthur. O Arthur, eu e o Frank, a gente vem sempre falando isso, né? Ele parece um para-brisa ali. A zaga falha, tá lá o Arthur para tirar o perigo da boca do gol. A bola volta com o Matheus Silva. A Ponte tem interesse gigante na permanência do Matheus Silva. O problema é que o Matheus é do Cruzeiro. E o Cruzeiro não tem nenhum interesse em continuar deixando o zagueiro jogando na Ponte Preta. Ele que, depois que chegou, foi titular absoluto aí no time da Ponte Preta. Não esteve presente em 2 jogos. Um por questão contratual e outro por cartão amarelo. Desce bola aqui o time da Ponte Preta, bola no campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Tombense, tira a bola, volta aqui pelo meio, bota a bola pro time da Ponte, vem Leonaldi vem na marcação, a zaga da equipe do Tombense tira Manuel, essa música do Ed Mota. Por que na música o Ed Mota diz que o Manuel foi pro céu, Marcelo, sabe dizer não? Não sei, só sei que o Lucas de Souza tá aqui no chat, no YouTube, Futebol Interior, tá dizendo que está na sintonia, na transmissão da melhor equipe esportiva do mundo, o Lucas de Souza, que é nosso narrador aqui dos canais Futebol Interior. Eu não sei se o Clau vai concordar com ele, viu, Carlos? Vem Ponte, bola ali com o Fraga pela direita, ele trabalha a bola pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por toda a zaga, vai ficar pro Norberto, chega ali o camisa número 7, o Keké tira, a bola volta pra Ponte, Matheus Silva no peito, no chão, ele trabalha, bola pelo meio, bola pro Fraga, ex-15 da cidade de Piracicaba, veio pra Ponte Preta, tem contrato até dezembro, deve ficar, cruzamento, levantamento na boca do gol, falhou a zaga, Felipe Garcia, dá um soco, tira, bola volta pra Ponte, é pro Norberto, ganhou do primeiro, ganhou no pé do ferro, ganhou no segundo, virou, trabalhou pra Ponte, Leonardo vai queimada, ele bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, Matheus Silva, uma bomba! Quase fora do Soares Azevedo, linha de fundo, tiro de volta pro Felipe Garcia, que sente ali o goleirão da equipe do Tombense. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rádios parceiras, Rádio MS, MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela 2. Conosco também o portal Araraquara News, também conosco Notícias do Esporte e também conosco Ponte News, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. 10 minutos, 20 segundos, quase 10:30 passados deste primeiro tempo. O regressivo 34,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Soares de Azevedo, interior de Minas Gerais, em Muriaé. 0 para Ponte. 0 pro Tombense, Corsato. Final da Copa Paulista, 40 minutos do segundo tempo. O 15 vai sagrando-se campeão da Copa Paulista 2022 e vai ficando com a vaga na Série D na próxima temporada. O Marília vai pra Copa do Brasil. Tá 3-2. O Marília empatou de pênalti. Aliás, os 2 gols. 2 gols na sequência de pênalti, né? Um do 15 quando virou o jogo, o Marília empatou de pênalti, mas já o Benedetti já virou de novo pro 15, portanto 3-2 pro time do 15. Pelo campeonato francês, 11ª rodada, ninguém é de ninguém entre Lens e Montpellier. Você pode repetir a pronúncia, Marcelo, por favor? Produção, foca na boquinha dele. Lens e Montpellier. Deus do céu, minha Nossa Senhora, que fase, hein? Ô Frank, 11 minutos 40, quase 12 passados deste primeiro tempo, o Tombense tem uma falta ali, deixa eu contar essa falta, e aí você vai falar do jogo, tá bom, Frank? Ponte e Tombense, tá tudo igual, 0-0, quase 12 passados, primeiro tempo de jogo, segunda, 8 da noite, tem hora da macaca comigo e o Frank Francisco, vem falta pra equipe do Tombense fazer a cobrança, David, vem ele para fazer a cobrança na falta, ali na frente só o Fraga, na frente da bola, não, é o Chaporã que tá por ali, um sol pra cada um, o sol tá clareando, 12 minutos, 12 segundos, passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, David pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Luan se joga na bola, fez igual o Marcelo, se jogou no soco, tirou dali, bola voltou pro time do Tombense, não pega, sai para lateral pra Ponte. E aí, Frank, quase 13, primeiro tempo tá 0-0, qual é o do jogo, Frank? Carlos, até aqui a Ponte muito bem posicionada em campo, precisa dar uma caprichadinha lá na frente, um pouquinho mais de calma. E você vê, 12 minutos, a primeira vez que o Luan pega numa bola parada lateral. A Ponte está bem, Carlos. Vamos aguardar aí, né? Mas é que eu não te falei. Pra mim, um jogo morno até aqui. O Adonias Souza Moura tá torcendo contra a Ponte. Aqui colocou, vamos perder, Ponte. Mas aí, não concordo contigo não, viu, Adonias? Vamos ganhar, mas tudo bem.
secar faz parte também, já que você não tem outra coisa pra fazer, né? Então seca a ponte aí. Bola pro Elvis, trabalha na ponta esquerda, pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, Felipe Garcia. Ele nem precisou levantar voo e pousar com ela em seus braços. Não precisou sair do chão, não. Foi pra ela, fez a defesa. Já coloca o time de Tombos no campo de ataque. O árbitro tá parando pra marcar a falta, não, porque a bola tá com o time de Tombos. Bola volta ali pro Zé Ricardo. É o Zé Ricardo, que é esse loirinho aí do time do Tombense. Ele trabalha a bola na ponta esquerda, abre o jogo, toca a bola pra Manuel. Jean Lucas fez o passe no meio, procurava ali o que quer. Chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar a bola com o Fraga. O Fraga tira, a bola volta pelo meio. Volta aqui com o camisa de número 5. Esse é o 5, é o Guilherme Rende. Pronto. O loirinho é o Rende. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Jean Lucas. Jean Lucas um pouco mais atrás para Zé Ricardo. Zé Ricardo de trivela, hein? Que moral. Toca a bola na ponta esquerda para Manuel. Vem 2 da marcação. Fez o break, fez o giro. Voltou. Atrás, Ciel deixou passar pro Jean Lucas. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou no Fraga. Chega ali o Fábio Sanches. Tira. Sai jogando para a equipe da Ponte, vem contra golpe armado, bola para o Echaporã. Echaporã ganhou essa bola ali do Rende, tá na meia esquerda, virou 1 para lá, 2 para cá, ele volta essa bola na ponta esquerda, bola para o Arthur, 14 minutos 30 segundos, trabalha a bola, agora há pouco eu falei, pegou no Fraga, né? Quase que dá certo, né? Já te pegaram no flagra alguma vez, ô Marcelo? Never, nunca. O Frank Francisco? Já te pegaram no flagra alguma vez, não? Não. E você, o Grigo? Não. Também não? Nunca ninguém te pegou no flagra? Mas aqui é fraga. E você? Pegaram? Também não. Tá tudo certo. Bola aqui pela ponta direita. Trabalha a bola no time da Ponte. Bola na ponta pro Felipe Amaral. Falta. Aí não é jogo de corpo, né, juizão? O jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Calma, nação Álvaro Bonetes, que tá em Ribeirão Preto ouvindo a gente, feliz porque a Ponte vai jogar em Ribeirão Preto ano que vem. Né, Álvaro? Faz parte, né? Mas esperamos que seja uma passagem, né, da Ponte na Série A2. Vamos torcer, campeonato muito difícil pra que Ponte. o Botafogo subiu pra Série B, né? Vai ter o comercial que subiu da Série A3 pra Série A2. Bola pro time da Macaca, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Echaporã pra trás, voltou pro Leonardo, bateu pro gol, pegou na zaga. Era o Everton que tava lá, conseguiu tirar essa bola para a equipe de Tombos. Bola volta aqui pelo meio, vem o Keké, ele joga com a 7, mas está em todo lugar da defesa. Voltou, trabalhou bola para Felipe Amaral, a Ponte vem, ganha a bola para Elvis, vem o 10 da Ponte, tá confirmado para a Série A2. Na ponta esquerda vem Macaca, bola para o Echaporã, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, para trás, para fora. Linha de fundo. Escanteio para a Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. Grigo. Mais uma vez o Echaporã descendo ali pelo lado canhoto. Ele fez o cruzamento, tava lá o Marcondes. E tirou, na verdade foi o David de novo. Mais uma vez o David, o lateral número 2, tirou essa bola para escanteio. O terceiro escanteio do jogo. O terceiro escanteio da Ponte. Informação para Ovos Satoshi. Aparecido Alves da Silva, Helena, Francisco Araújo, Osmar Dangar. Tá todo mundo com a gente. Terceiro escanteio para Macaca. Elvis para a bola, levantou fechado na boca do gol. David de novo. Cabeça na bola. Ele não é muito alto, né, o Grigor? Mas vai bem na área, né? Ele se posiciona muito bem. E a terceira bola ali que o Elvis bate fechado no primeiro pau e o David tá lá. Lá vem Elvis de novo. Elvis de novo, 4 escanteio pra Ponte, os 4 ali pela esquerda. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga. A equipe do Tombense se tira. Bola vai cair aqui na ponta direita, bola pro Fraga. Fraga, perna direita. Ele volta, essa bola um pouco mais atrás, trabalhou. Bola pro Norberto, vai pro levantamento, Felipe. Sai do gol, goleirão da equipe do Tombense, experiente, Felipe. Começou no Santos Futebol Clube, sai do gol para fazer a defesa. Bola volta, Norberto tira de cabeça, mas tira errada. A bola voltou pro time de Tombos. Bola pro Jean Lucas, tá na ponta direita, vem cruzamento, chega ali o Norberto. Ajudando a defesa, toca a bola pro Arthur. A Ponte vai começar jogando bola ali na ponta esquerda, bola para Echaporã. Jogador da equipe do Atlético Mineiro, toca a bola pro Elvis. Elvis, contrato com a Ponte até o final de 2023. E do jogo toca a bola para Ribamar, contrato com a Ponte até 2022. Mas esse deve ficar, a Ponte tem interesse. Bola ali pelo meio, volta a bola pro Elvis. Elvis trabalha, a bola na ponta esquerda, tem o Arthur pedindo bola, a bola vem pro Arthur, contrata até o final de 2022, ele vai na ponta esquerda, vem Arthur, vem pra bola, fez a finta, já passou ali pelo Guilherme Rende, trabalhou, bola pro Elvis, se atrapalhou com bola e tudo.
Aí vem a zaga da equipe do Tombense, tira. A bola voltou, Fábio Sanches ganhou essa bola pra ponte, trabalhou bola pro Echaporã, mas a bola já havia saído. Sai para a lateral, é lateral para a equipe de Tombos fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Adonias está dizendo aqui ainda que não cai mais. Ano que vem tem derby na Série B. O Guarani também não cai, né? Acredito eu, né? 44 pontos, até 43 eu acho que não cai, porque os times lá embaixo, eu vou falar, estão dando um mole. CSA, onde tá certo que o Londrina ainda briga por vaga, né? Mas o Londrina tinha caído já bastante na competição e o CSA não perde em casa. Para o time do Londrina tem 36 pontos ganhos na competição. Então, quer dizer, os caras fazem... Ó, pra cair tem que fazer muita força. Tombense pra bola, levantamento na boca do gol. Ciel não dominou. Que sorte a nossa, hein? Como diria Matheus e Cauã, naquela canção, naquela música que você gosta muito, hein, Grigo? Que sorte mesmo. A cruzamento do Manuel, a bola sobrou pro Ciel ali, que ele não conseguiu fazer o domínio. Lá vem Tombense. Lá vem Tombense, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro que sobe. A zaga da ponte deu ruim ali pro zagueiro da Macaca, hein? Mas o árbitro mandou seguir, não quer saber não. Bola ali na ponta, bola pro Echaporã. Vai, Echaporã. Passou pelo Guilherme Rende. O Ribamar pede. O Echaporã não toca essa bola. Na direita ele tocou pra quem? Pra ele mesmo. E aí o Felipe Garcia vai sair do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Já o toque de 20 minutos passados desse primeiro tempo. Aí, 20 minutos, meteu o dedo ali no botão. Felipe Marques pra conferir 20 minutos passados. Primeiro tempo conosco, Rádio Futebol na Canela. Amanhã tem Barcelona e Real Madrid, clássico espanhol, hein? Com o Thiago Lopes de Farias e toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Depois, o Fernando Blanc também vai transmitir jogos internacionais na Rádio Futebol na Canela com a Rádio Futebol Interior. Hoje tem Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, MS Web Rádio, Roberto Xavier e toda a sua categoria. Conosco também na jornada esportiva Ponte vem, bola pro Norberto, tá aqui na ponta direita, ele vai para fazer o cruzamento, levantamento, a zaga da equipe do Tom Ben se tira. Joga a bola para lateral, é lateral para ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, quase 21 passados, primeiro tempo, lateral cobrado, Norberto Elvis Norberto, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Tom Ben se tira, a bola tá aqui na ponta esquerda, bola pro Jean Lucas, é o 10 dos caras, ele trabalha essa bola aqui pelo meio, volta a bola ali pro Zé Ricardo, 1, 2 na marcação, é o 11, é o Everton, que tá por ali, o árbitro tá pegando uma falta em cima do Everton, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Neucilo Cato, vamos juntos mais uma vez. Tomara que a Ponte ganhe. Coloca ela aqui. O Hudson Batagim também tá com a gente. Grande Charles. Aquele abraço pra você. Bola pra equipe da Ponte Preta, pro Luan. Goleiro da Macaca, todo de amarelo, sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Vamos chegar a 22 aí, faltam 23 pra terminar o primeiro tempo. Te contei não, Estádio Soares de Azevedo em Muriaé, interior de Minas Gerais. Tombense, Ponte, Tombense, 35ª rodada, Série B, Brasileirão 2022, tudo igual 0-0 em Corsato. Pela Copa Paulista, finalzinho de jogo, o 15 vai batendo Marília por 3-2 e vai levando o título da Copa Paulista 2022. E pela Série B, daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Criciúma e Ituano. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Olho no olho, cara a cara. Hora de você saber quem é o melhor em mais um jogo de futebol. E você sabe, né? Se é futebol, está aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ribamar, disputa a bola com o Marcondes. Ele ficou pedindo falta.
O Marcondes até foi no carrinho, mas a bola já estava fora do campo, né, Grigor? Sim, o Ribamar pediu a falta, o Marcondes chegou ali, mas eu achei que o último toque foi do Marcondes, viu? Mas o senhor ali, o José, né? O José Eduardo Causa, ele não achou isso e ele que manda. Então, tiro de meta para a equipe do Tombense. O José Eduardo Causa tem 48 anos, é administrador de empresa e ele é gaúcho. Como o árbitro Rafael Rodrigo Klein, também do Rio Grande do Sul. Já auxiliar número 2, como eu disse, ela é carioca, a Thaís Marques Fonseca. Lembrando que com esse árbitro apitando, foram 6 jogos dele nessa Série B. O mandante ganhou 3, empatou 2 e só perdeu 1 jogo. Bola pra ponte na direita, vem Norberto. Entrou na grande área, vai pro cruzamento. Por baixo. Chega a zaga do Tombense com o Keké, joga a bola para a linha de fundo, demorou para cruzar. O Norberto é o 5º escanteio da ponte, o primeiro aqui pela direita, hein, o Grigor? Mas levou bem o lateral da Ponte Preta, hein? Ele teve liberdade, foi descendo, chegando, invadiu a grande área, chegou na linha de fundo e o Keké, sempre acompanhando o Norberto ali, fez o toque para fora, primeiro escanteio do lado direito do ataque Ponte Pretano, porém vai o Elvis lá também. 5º da Ponte Preta, informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Para você que marcou que com 24 minutos, 25 minutos teríamos 5 escanteio, pronto, lá na BetChamps ganhou. Elvis para a bola, levantou, toque de cabeça do Matheus Silva para fora. Jogada aérea da Ponte. Cruzamento do Elvis para os zagueiros, o Matheus Silva testou, mas não deu, né, Grigor? Não deu, mas subiu muito bem ali o quarto zagueiro da Ponte Preta e a cara que o goleirão, o Felipe Garcia, fez após o cabeceio do Matheus Silva. Uma cara de assustado ali, meio que, como que vocês deixam esse grandalhão cabecear? Mas ficou a bola para fora, em tiro de meta, continua 0-0, informação para Store Colchões. Corsato. O Fernando Conrado diz que a Ponte vai ganhar o jogo por 2-1, tá aqui no YouTube com a gente. E Sani Nunes, Ponte, 3-1. Beleza, valeu Sani, valeu Fernando, obrigado pela audiência. O Floriano Amâncio Júnior, boa tarde Corsato, hoje estou acompanhando a Nega Véia em São Bernardo do Campo. Grande abraço pra você, viu Floriano? O Ivan Oliveira, foco agora é terminar na frente do outro de Campinas, ele coloca, já garantimos Copa do Brasil e permanência. Valeu, Ivan, obrigado pela sua participação. Vai mandando mensagem pra gente aí, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vou pôr o meu comentarista para trabalhar, Frank Francisco, 25, quase 26, primeiro tempo. Ninguém é de ninguém, como gosta de falar o Marcelo, tá 0-0. Carlos, 25 minutos de, para mim, um domínio tranquilo da Ponte até aqui. A Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma, Carlos, na decisão final, para poder inaugurar esse marcador. E não dá tanta bobeira aqui atrás, né? Porque a equipe do Tombense está jogando totalmente fechada, Carlos. Eles estão totalmente atrás. Pode reparar, quando a Ponte desce, os 2 atacantes do Tombense mais adiantados ficam para trás da meia-lua do meio-campo, entendeu? Mas até aqui, para mim, a Ponte ainda é superior e o jogo é tranquilo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos Canais Futebol Interior, já o Grigo fala, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Luan sai do gol para ficar com ela, vai Grigo. Só para complementar o comentário do Frank, como ele disse que a Ponte, né, um domínio amplo da Ponte Preta, nesse momento, 26 minutos e meio, a Ponte Preta tem 66% de posse de bola. 66% de posse de bola, mas um placar tá 0-0, é aquilo, né? O que vale é bola na casinha. Conosco, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio. Daqui a pouco, assim que terminar a transmissão aqui, a gente pula lá para MS Web Rádio. Roberto Xavier vai transmitir Série A, Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Amanhã tem Clássico Espanhol, tem Barcelona e Real Madrid com o TLF na Rádio Futebol na Canela. Vem Ponte, Felipe Amaral, tocou pra quem, hein, Felipe Amaral? Tocou pra quem, hein, Felipe Amaral? Ih, que jogada do jogador ali do time do Tombense. Fez a finta ali pra cima do Elvis, a bola voltou. Guilherme Rende, trabalha a bola pra Ednei. Ano passado o Ednei estava no time da Macaca. Ednei é capitão do time do Tombense. Tocou a bola pro David, mas o David não pegou. A bola saiu, lateral pra Ponte, lateral cobrado. Bola pro Arthur. Arthur chegou um bocadinho, né? Como gosta de dizer os mineiros, um bocadinho de gente.
chegou ali no estádio Soares de Azevedo, pelo menos parece mais, ali que tem um pouquinho mais, mas o Tombense é o pior time, né, de média de público, é o time que menos público leva ao estádio. Bola ali na ponta, trabalha a bola o time da Ponte Preta, bola com o Arthur vira o jogo, toca a bola pra Fraga, teve que abrir o compasso, o Fraga vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola ali pro Echaporã na ponta esquerda, vem Macaca, vem Echaporã, o Felipe Amaral pede, o Echaporã virou pra um lado, virou pro outro, não tem pra quem tocar, virou, trabalhou a bola pro Arthur calibrou, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Leonaldi. Aí ele vai brigar ali com o jogador da equipe do Tombense. Aí ele tocou pra trás, a bola pegou ali no lateral esquerdo do Manuel, pegou no Felipe Amaral e saiu para a linha de fundo. Tirou de volta pro time de Tombos fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. No final do jogo, vamos ver quem é que ficou dormindo num colchão legal da Store Colchões, o dorminhoco do jogo. Bola ali pela direita, trabalha a bola, o time do Tombense. Bola com o Keké tentou fazer o passe pelo meio, a zaga da Ponte tirou. Bola com o Elvis, tentou fazer o passe. O Elvis errou mais uma hoje o Elvis. Trabalha a bola, não é muito normal isso dele, né? Tentou tocar a bola ali pro jogador da Macaca, a zaga da equipe do Tombense absorve essa bola com o Jean Lucas. Jean Lucas trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola pro camisa número 13, o capitão do time, o Ednei. Ednei trabalha a bola na ponta direita, a bola pro David volta, a bola aqui pro Ednei, espigado, grandalhão o Ednei, trabalha a bola pro Jean Lucas vira o jogo, trabalha a bola pra Guilherme Rende, Loirinho tocou na ponta pro Ciel e entrou na grande área, não tem impedimento, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora na linha de fundo! Rapaz, que passe do Jean Lucas ali pro... É o Ciel, né, que bateu, perna direita, veterano Ciel, 41 anos, bateu pro gol, zaga da Ponte ficou esperando impedimento que não houve, diga-se de passagem, quase o primeiro gol ia ser dos caras, hein, Grigo? Um belo toque do Jean Lucas, como você bem narrou essa jogada, deixou o Ciel na cara do gol dentro da grande área já. O Ciel não é de perder essas jogadas, hein? Vacilou a zaga da Ponte Preta, que ficou pedindo realmente o impedimento. Achou que a bandeira ia levantar, não levantou porque não estava. Perde uma grande chance a equipe do Tombense. Continua 0-0, informações para Bebidas Poti. Ponte vem, bola ali com o Elvis veio na marcação, errou mais um o Elvis. O Elvis hoje parece que tá meio desligado. Bola pro Guilherme Rende, fez o passe na ponta. Ele vira o jogo, trabalha a bola ali pro Everton. É bom o jogador. Fez a finta, já deixou o jogador, o Fraga na passagem. Voltou o Everton, trabalha a bola pelo meio. Bola pra Zé Ricardo. Zé Ricardo no meio, trabalha a bola pro Keké. Keké pro Zé Ricardo. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Bola voltou pro Everton. Todo mundo levanta o braço. Mas não é pedindo bola, não, reclamando com o árbitro. Bola volta pra Guilherme Rende. Círculo que ele vira o gramado, vira o jogo, toca a bola para Jean Lucas. Volta, trabalha essa bola um pouco mais atrás. Bola para Marcondes, começa tudo no campo de defesa. O time do Tombense, bola do Ednei vira o jogo. Pro lateral esquerdo, o Manuel, muito forte, ela sai para lateral. É lateral para Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. 31 minutos, 20 segundos passados deste primeiro tempo, 13h40 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No placar dos canais Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, Facebook, Futebol Interior, canal de áudio, futebolinterior.com.br/rádio no aplicativo e também nas nossas parceiras. MS Web Rádio, Rádio Futebol na Canela, conosco Ponte News, Portal Araraquara News e Notícias do Esporte. Quanta gente boa! Tombense, Ponte, 35ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, tudo igual, 0-0, Marcelo. 15 é campeão da Copa Paulista 2022, venceu o jogo da volta por 3-2, havia vencido o primeiro por 3-1. O 15 vai disputar a Série D na próxima temporada e o Marília fica com a vaga na Copa do Brasil. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, se há uma crise lá fora, saiba, não foi eu quem fiz. Aliás, como tem gente fazendo crise, né? Como tem gente querendo encher o saco dos outros, velho. Com o negócio de crise.
Vou aproveitar aqui esse espaço, já que é eu que mando nessa bodega mesmo. Já que é eu que agora mando. sim. Tem escanteio pra ponte ali, o sexto do jogo. Agora eu vi. Vota em quem você quiser, torce pra quem você quiser, mas não me enche o saco. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol. Chega, a zaga do Tombense. Não pegou no braço não, hein? Não pegou no braço não, hein? Bola ali na ponta, trabalha a bola o time da ponte, bola pro Echapor. Ô, Frank, acho que pegou no braço, hein, Frank? Tô contigo também. A sensação que eu tive aqui foi essa. E não só eu, não. O próprio jogador já olhou desesperado pro juiz, né? Juizão, marca Nesse, penal aí, nesse caso aí não vai dar pênalti, porque ele mesmo chutou a bola na mão dele, né? Então não tem pênalti. Não tem pênalti? Se a bola bate na mão dele, com ele fazendo aquilo que ele fez, na verdade ele chutou e o chute saiu torto e acabou resvalando na mão dele. Então não tem como marcar um pênalti desse, É o errado que deu errado. Carlos, mas tem um detalhe. Esse campo da partida de hoje aí em Muriaé, pelo amor de Deus, ele parece... A bola rolando ali, ela parece panela na pipoca. Teve um ouvinte. Pipoca na panela. Teve um ouvinte aqui que... Não, que nós jogamos a final, era bom. Teve um ouvinte aqui que falou que... Deixa eu só achar aqui a mensagem, é o Aparecido. Esse campo tá parecendo campo de várzea. Tá dizendo ele aqui. Eu não tô pisando lá, né? Mas de longe, realmente parece mesmo. Olha o Leonardo. Olha o Leonardo. Olha o Manuel. Olha o Leonardo. Não vi maldade de nenhum, não, né? Acidente de trabalho. Não vi maldade não, Frank. Faltou freio ali, hein? Eu acho que foi imprudência, viu, Carlos? Dos dois ali. Porque, na verdade, o lateral não ia chegar. O Léo tava à frente. Tem certas coisas que você pode evitar, né? Foi feio o choque dos dois ali, Carlos. Mas a falta é pra ponte, no caso, né? Eu marcaria a falta pra ponte. Quem aceitou ali, na realidade, foi o Manuel em cima do Leonardo, né? Ele perdeu, como se diz aí, o freio, né? Vocês acham mesmo? Mas eu achei falta, Eu achei que foi falta do Leonardo em cima do cara. O Léo chega primeiro na bola. Eu achei. Não. Deixa eu mandar um abraço aqui, Carlos. Posso? Pode. Pro nosso querido Batata, né? Grande Batata. Tá mandando boa tarde, queridão. Estamos ligados aqui em casa. Mande um abraço pro meu filho, o Antônio Henrique, que está aqui também. Abraço, Batata. Vou aproveitar que o jogo tá parado. Deixa eu ir aqui no YouTube, né? Mandar um abraço pro Alessandro S.O. Manda Ponte Preta, 3 corações pretos. Obrigado, Alessandro. E tem também o nosso querido Samuel, que diz que é para mandar um abraço para sua esposa, né? Em Caraúbas, PB, Paraíba. Eu conheço Caraúbas no Rio Grande do Norte, né? Mas pode ter na Paraíba também. Obrigado, viu? Abraço pra você, Samuel, pra esposa, pra toda a turma aí. O Cícero Santos tá dizendo isso aí, vai dar 0-0. Pedindo abraço pra esposa, rapaz. O sincero até demais. É isso, pode pedir abraço pra esposa, pode fazer declaração de amor. Você que de repente tá querendo encontrar uma cara metade, quem sabe você não encontra aqui no chat. Não é aqui. Sérgio Soares, vamos, macaca querida, amor da minha vida. Olha a ponte, ele deu falta pra ponte mesmo, né? Deu falta pra ponte. Os dois saíram, mas já estão de volta, viu? Tanto o Leonardo quanto o Manuel. Sérgio Soares, vamos, macaca querida, amor da minha vida. Angélica Gross. Será que sai gol agora no primeiro tempo? Tá dizendo ela aqui, José Edmilson, São Luís do Maranhão, Deus abençoe. Valeu, José, obrigado, viu? Amém. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, não leva o Eliel, vai que o garoto marca um gol, 2, e o treinador assina um atestado de teimosia. João Batista de Paula, Corsato, manda um abraço pro Ricardo. Tá dado, João. Um abraço, viu? Muito obrigado. Tô esperando sua visita aqui. Pede pro Ricardo trazer você, tá bom, João? Obrigado aí pela participação. Obrigado aí pela audiência. Trabalha a bola o time da Ponte, 36 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Leonardo, tá recuperadaço, Leonardo. Pela direita, ele toca a bola pro Norberto. Vem Norberto, vem Rende na marcação pra cima dele. Norberto fez o passe na direita, ele volta a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral tem o Elvis pedindo bola, vai fazer o passe longo. Bola lá pro Chaporã, de cabeça, volta atrás. 36-40, 0-0. Primeiro tempo, 35ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Aqui, canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube, são 2 canais, Futebol Interior, Futebol FI, deixa like, manda like lá no YouTube, Futebol Interior. Matheus Silva vira o jogo da direita, lá na ponta esquerda, trabalhou, bola pro Arthur, até que foi bem na primeira, mas na segunda a bola escapuliu dele, saiu. Lateral pro time de Tombos fazer a cobrança na pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 8 da noite comigo e com o Frank Francisco, tudo da nossa macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, sabadaço, 15 de outubro de 2022. Você ligado conosco, vem o time do Tombense. Bola aqui pro campo de ataque, fez o passe, procurava ali o que quer. O árbitro tá parando ali o jogo porque o jogador da equipe do Tombense caiu. Agora, eu não sei se ele pisou em falso no gramado ou se o Matheus Silva, que era o próximo ali dele, se o Matheus Silva pisa no pé do jogador do Tombense. Né? Eu confesso que na hora do lance não consegui perceber se foi um pisão do Matheus Silva sozinho, gramado, né? O gramado, exatamente. Ele torceu ali, né? O tornozelo dele, o tornozelo esquerdo. Ele tentou fazer, parece que o break, mas a perna ficou presa no gramado. Tá ali sendo atendido pelo departamento médico da Tombense. O que quer? Carlos, posso mandar mais abraço aqui pra rapaziada no YouTube, Futebol Interior? Vai. O GL7 diz que vai ser 2-0 pra Ponte. O Marcelo Borges, abraço pra todos, boa transmissão, bom jogo. Grande, Marcelo. Abraço, gurizada, vocês são 1000. O Clóvis Vila Nova, Ponte 1-0. Alif Ferreira, vamos lá, Ponte. Severino Francisco da Silva, boa tarde, boa narração. A toda a equipe, estou aqui em Piracicaba. E ele lembra, Corsato, o Quinzão é campeão. Acabei de falar aqui da Copa Paulista, venceu 3-2 o Marília. O ano que vem disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. É a escolha do 15 e o MAC vai ficar com a Copa do Brasil. O Júlio César Miranda, Ponte melhor no jogo, mas há excesso de cruzamento. Mande um abraço pro Anderson. Tá mandado o Júlio César. E deixa eu mandar um alô também lá pro Litoral. Eu não sei se é sul ou norte, mas é Litoral. Caraguá não, Ubatuba. É norte. Manda alô pro pai, Gustavo, e pro Raí. Estão te assistindo na TV. A minha esposa, a Jaqueline, foi lá filar uma boia lá no litoral. Tá com a bala, né? Como sempre, né? Aliás, aliás é aqui tem, né? Tem a bala, escolheu a profissão certa, né? Isso. Mais um abraço então pra Jaqueline, pro Tadeu Santista, pro Gustavo, pro Raí. O Raí, que é torcedor do São Paulo, o Gustavo também. Um abraço pra toda essa turma aí. Legal. Já a camisa do Tadeu já chegou, a camisa preta com a faixa branca. Quem sabe um dia. Cara, que fase. Tá vendo, Tadeu? Na próxima encarnação você escolha genros melhores, porque dessa safra aí eu vou falar, viu? Não, talvez tenha o Marcelinho, né? Tem o Marcelinho da Lolô lá. O Marcelinho é cabrabão. São Paulino também. Mas é gente boa, é gente boa demais. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, o jogo tá parado, viu, gente? Tudo isso aqui, jogo parado. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos de 40 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo, 4,5 pra terminar o primeiro tempo de jogo. Placar para Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, Portal Araraquara News, Notícias do Esporte, Ponte News. 35ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Tombense, Ponte, tudo igual em Muriaé. 0-0, Corsato. 10ª rodada do Alemãozão. O Werder Bremen perdeu em casa pro Mainz pelo placar de 2-0. Já o Eintracht Frankfurt enfiou 5-1 para cima do Bayer Leverkusen. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Quem tá sorrindo aqui do meu lado é o Frank Francisco, esse também tá com muito. Bola pela direita, trabalha a bola. E Chaporã, chegou o Ednei por baixo. Tira o último toque do Arthur, a bola saiu para a lateral. Ô Frank, fala do jogo aí. Vamos combinar que o jogo é muito meia boca, né, ô Frank? Ô Carlos, na verdade, aquilo que eu tinha falado, né? Uma partida hoje que não ia ter muito empenho dos dois lados. E é fato. Mas uma coisa muito que prazer, tem que sou ser... Carlos Corsaro. O que eu falei? É fato. Ô Frank, vai, segue, Frank. O estado do gramado, ele não permite um futebol legal, Carlos. Você vê, haja visto o Elvis, dificilmente erra. Mas como é que domina uma bola aí? Ó nós chegando. E vem Ponte, roubou essa bola no meio, Elvis, bom passe na direita, a bola pro Leonardo. Cruzamento, levantamento, a bola vai entrar pra fora! O Felipe Garcia assustou. E eu, juro por Deus, cara, eu fiquei só esperando a rede balançar. Mas ela caiu fora do gol. Quase
o errado que dá certo aí, hein, Grigo? Quase gol da Ponte. A impressão que deu foi que realmente a bola ia cair para dentro do gol do Felipe Garcia, que voltou correndo, desesperado, só assistindo a bola passar sobre o gol. Quase que a Ponte Preta abre o placar com o Leonaldi. A informação para Prone Alimentos. Quase 43. Daqui a pouco, ô Frank, você completou seu comentário? Não, Carlos, Então é isso aí mesmo, né? A Ponte continua com o domínio do jogo. O gramado não ajuda muito, Carlos, mas se caprichar um tiquinho, essa bola do Léo aí, não sei vocês, pra mim ele quis bater no gol mesmo, hein? Ele viu o Felipe totalmente fora do gol ali, né? Lembrando que com 1 ponto, matematicamente a Ponte não tem mais nenhuma chance de queda. Se ela fazer mais 1 ponto nesse jogo, se ela empatar hoje, matematicamente não há possibilidade de queda para a Ponte. E por que não? Vou explicar de novo. O CSA tem 36. A Ponte empatando vai a 45. Só que a Ponte tem 11 vitórias, o CSA tem 7, restando 3 jogos. O CSA, mesmo que vença os seus 3 jogos, ele não vai passar a Ponte Preta. Não estou dizendo que se o CSA vencer os 3 jogos, né, ele vai cair. Ô, Corsato, ele cai? Não, pelo contrário. Se ele vencer os 3 jogos, ele não cai. Né? Ele vai a 45, também não cai, mas a Ponte Preta não cai porque o CSA hoje é o 17º colocado. Bola ali pra Ponte, bola pro Norberto. Pegaram o Norberto, bola voltou pelo meio, bola pro Elvis, fez o passe na direita, o Norberto já levantou, bola voltou na ponta esquerda agora, bola pro time da Ponte, bola pro Bechaporã, sai da ponta, vem pro meio, fez a finta, era o Arthur que tava por ali, ele vira essa bola na ponta esquerda, vira o jogo, trabalha a bola para Felipe Amaral, a bola não consegue rodar direitinho no gramado, bola pro Fraga pra Amaral vira o jogo, por cima, trabalhou, bola pro Norberto no peito, conseguiu dominar, trouxe a bola pra perna direita, próxima aqui a bandeira ao pau do escanteio, virou, trabalhou bola na ponta direita, bola pra Matheus Silva, já tem um tucho de grama aqui, perto do Matheus, voltou, trabalhou bola para Norberto no meio para Leonaldi e deixou, rende na saudade, Leonaldi voltou, essa bola um pouco mais atrás, bola pro Fraga na ponta esquerda, trabalha a bola para Fábio Santos. Se fosse futebol americano, a Ponte estava com o seu time ganhando jardas do time do Tombense, aqui pela direita, bola para Matheus Silva, daqui a pouco o Marcelo vai explicar a regra do futebol americano, bola pelo meio, bola pro Felipe Amaral e o Felipe Amaral perdeu essa bola, deu contragolpe gigantesco para a equipe de Tombos, bola pro Keké, tá na ponta esquerda, trouxe a bola pra perna direita, bateu pro gol, voltou, sobrou pra ele, vai fazer Fábio Sanches. Posso dizer que defendeu Fábio Sanches, porque o Luan já era programa de flashback, já tinha virado coisa do passado. E aí o Fábio Sanches apareceu pra tirar essa bola, joga a bola na linha de fundo, o primeiro escanteio dos caras, o 7º do jogo, quase o gol do Tombense. Hein, Grigor? Salva a Ponte Preta o zagueirão Fábio Sanches. O Keké apareceu ali, ele tentou fazer o cruzamento pra dentro da grande área, a bola bateu no Norberto e voltou pra ele. Ele tocou, lá vem o Tombense. Escanteio, Zé Ricardo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, que sobe de cabeça, chega a zaga para tirar a bola, voltou, trabalhou na direita pro Ciel, ganhou do Echaporã, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe Arthur, não pega, a bola volta pro Jean Lucas, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte. Voltou, trabalhou pelo meio, vem o Jean Lucas, trabalha a bola, o camisa número 10, ele volta a bola para a equipe dos Tombense, trouxe a bola na perna direita, virou, bom passe pro que Matheus Silva. Mete o pé na bola, tira e os caras estão sufocando a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral cobrado pro time da Ponte. Passamos de 45, 46 passado. Já o Grigo vai informar o acréscimo aí do jogo. Bola pela direita, Chaporã foi pro chão. O árbitro tá parando para marcar a falta, Grigo. Mais 3, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O jogo continua parado, falta pra Ponte. Dá tempo de chamar mais um teaser aí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Eu juro por Deus que deu pra chamar 3 teaser
até a Ponte bater a falta. O Elvis bate a falta no peito do Arthur. O Arthur não domina, a bola sai, vai para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Tombense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca. R$ 399,00 em 10 vezes no crédito sem juros. 47h30, já o intervalo do jogo com o Marcelo. Marcelo tá narrando muito, hein, cara? Marcelo tá na melhor fase, profissionalmente falando, da carreira dele. Outras coisas eu não posso dizer, mas profissionalmente ele tá muito bem, obrigado. 47h40, aliás, o Arthur Eugênio, né, me conectou e disse que toda vez que o Marcelo tiver à disposição é pro Marcelo narrar. Mas que paixão, hein, Arthur Eugênio? Fábio Sanches na bola, vira o jogo, trabalha a bola pro Vechaporã, no meio pro Elvis, trabalhou pro Ribamar, pro Elvis, lá na ponta esquerda, Ednei vai na marcação pra cima dele, escanteio. Escanteio para a Ponte, não sei se vai dar tempo de bater o escanteio, mas é escanteio para Macacã, é o 7º escanteio para a Ponte, é o 6º lá do lado esquerdo, escanteio para a Ponte, vem Elvis, tá pedindo para todo mundo vir rápido, porque o juiz vai acabar o jogo, 48:10, já passamos de 48, é esse lance e mais nada, é isso e mais nada, Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, Ednei. Se o jogador do Tombense pegar na bola, o juiz vai acabar o jogo. Bola ali pro Ciel. Ciel trabalha a bola na ponta esquerda. E é isso. Será que tô aprendendo um pouco, não? Pita um árbitro! No Soares de Azevedo, em Muriaé. Fim de jogo no primeiro tempo, 35ª roda da Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense, Ponte. Ponte, Tombense. Tudo igual, termina 0-0 no primeiro tempo. Rádio Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, Futebol Interior, deixa like, manda like lá no YouTube, no Facebook Futebol Interior, tô por aqui, no Facebook Futebol Interior, conosco as rádios parceiras, MS Web Rádio, daqui a pouco, 8 da noite, Roberto Xavier vai rasgar a lata para Flamengo e Atlético Mineiro Série A, Campeonato Brasileiro, com a Rádio Futebol Interior, e amanhã tem futebol espanhol, tem Barça e Real Madrid, com o Thiago Lopes de Farias, que também tá numa fase, também profissionalmente falando, né? As outras coisas eu não sei, eu acho que o Thiago tá mais ou menos meio parecido com o Marcelo, né? Profissionalmente bem, nas outras coisas eu não sei, mas narra muito o Thiago Lopes de Farias. Grande abraço, Thiagão, tem amanhã Barcelona e Real Madrid, ele que faz a escala lá, viu, Marcelo? Aí não sei, porque ele vai transmitir Barça e Real Madrid, ele que faz esse Que jogo, hein, meus amigos? Que jogo. Vale que a liderança do espanholzão. Final do primeiro tempo, vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. E para comandar o intervalo, solta a segunda vinheta mais bonita do mundo aí, o Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Se a lenda for mais interessante que o fato real, fique com a lenda. São 5 da tarde, mais 20 minutos. 5:20. Ponte Preta e Tombense. Um jogo bem morno. Nesse primeiro tempo, Ponte Preta 0, Tombense também 0. Seguinte, eu vou para o intervalo primeiro, aqui do nosso intervalo FI, já volto com o Frank Francisco, vou dar uma passadinha no placar ao vivo, mas antes quero informar que o 15 de Piracicaba é campeão da Copa Paulista, jogando agora há pouco o jogo da volta em Marília contra o MAC no Bento de Abreu Sampaio Vidal. O 15 venceu por 3-2, na primeira partida 3-1, no agregado 6-3, o Inhoquim, que o ano que vem vai ser adversário da Ponte na Série A2. Para mim, o ano que vem na A2 sobem pela ordem Ponte Preta e 15. Meu Deus, Marcelo do céu. Sobem Ponte 15 pela ordem, né? O 15 vai disputar a Série D o ano que vem. Escolheu disputar a Série D e o MAC fica com a Copa do Brasil para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Aquele intervalinho rapidinho, vou tomar um refrigerante Poti, volto já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com
fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Corsato. Muito bem, de volta, são 5 da tarde, mais 24 minutos para Bet Champions, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone, Alimentos Brumas e Pizza do Dadá, Intervalo FI. Ô Frank, faz um resumo desse primeiro tempo morno, 0 Tombense, 0 Ponte Preta, meu comentarista. Você já deu o tom aí, Marcelão. O primeiro tempo foi morno, com domínio da Ponte evidente, né? O Grigo aí, quando fez a inserção com os números do jogo, comprovou que a gente estava vendo com os olhos aqui, não tem como ser diferente. Os momentos de perigo que a Ponte sofreu foram doados pela própria Ponte Preta. O Felipe Amaral me errou 2 bolas hoje aí, que olha, tudo bem que o gramado está dando um trabalho danado, a gente tem alguns jogadores que hoje estão com muita dificuldade de jogar, já vista o Elvis. O Felipe Amaral é um jogador jovem, muito leve, está com muita dificuldade nesse estilo de gramado. E ele está tendo muita dificuldade, está perdendo, tá umas bolas bobas aí. Marcelão, mas a gente tem que lembrar também, galera, que o resultado de empate hoje para Ponte e tanto para a equipe também do Tombense como que nós vamos dizer? É o melhor dos mundos, né? Mas eu ainda acredito, Marcelo, se a Ponte der uma caprichadinha, dá pra ganhar esse jogo. Dá pra ganhar o jogo. Nosso comentarista Frank Francisco tá dizendo. Bom, são 5 da tarde, mais 26 minutos. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, vou dar uma girada no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. A disciplina é a mãe do sucesso. Tamo junto. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você com a gente, Frank. Antes até de eu dar uma girada aqui no placar ao vivo, quem dormiu no colchão lá da Store Colchões nesse primeiro tempo, hein, Frank? Ah, o Filipinho Amaral, hein? Deu duas bobeadas aí que eu vou te contar, hein? Dormiu de babá no colchão? Quase que eu caio da cadeira aqui, Felipe. Para, menino. Fácil não, hein? Vamos lá, então. Lembrando que o jogo Corinthians e Goiás foi bom, né? bom pra caramba. Muito bom. O Fininho que tá numa fase espetacular também, né? O Fininho é em todos os sentidos. O grande Fininho. Maravilhosa a loja lá do Maria Antônia, do Parque do Bandeirantes também. Lá no coração do Parque Bandeirantes, ali na área cura, né? No balão do Bom Retiro. No balão do Bom Retiro, área cura. Faz um sucesso danado. Bem no coração ali do Parque Bandeirantes. Sumaré, que é uma cidade que está aí em franca evolução. O Goiás e Corinthians, o jogo foi não foi adiado. Foi isso, pelo STJD, devido a uma confusão. O primeiro turno deu briga entre a torcida do Corinthians e Goiás. Aí o Goiás vendeu o ingresso para a torcida do Corinthians. A PM disse que não era para vender e tal, e coisa e tal. Enfim, o jogo está adiado pelo STJD até que resolva esse imbróglio. Então não teremos esse jogo, lembrando que, é claro, esse jogo não vai ser amanhã. Por quê? Porque o Corinthians tem a final da Copa do Brasil, né? Então esse jogo vai ser, provavelmente, passar por uma outra oportunidade. Ou pode até ser amanhã também, não sei. Aí, como o futebol brasileiro é uma bagunça, pode até acontecer hoje. Vai que tem lá uma outra liminar também, né? Vai saber. Não, acho que hoje não dá mais, né? Gente, eu não ia falar nada, mas eu não resisto, né? É a casa da Maria Joana, o futebol brasileiro e CBF. Faça-me o favor, que falta de competência e capacidade. Não sabia que isso ia acontecer? Não conhece o Código do Consumidor, direito do torcedor aí, não? Pelo amor de Deus, gente. Carlão, me ajuda a te ajudar, né, CBF? Mas aí também tem que entrar um pouquinho da falta de educação das pessoas, dos torcedores, né? Claro, tô contigo, né? Eu acho que você vai cancelar um jogo que no sábado, no próprio sábado, né? Jogadores viajaram, né? Fizeram trabalho, né? Os times gastaram para isso, né? Tem todo o trabalho de logística de um time, do outro, mas aí também vai muito da falta de educação das pessoas. E aí, quando eles não conseguem resolver de um jeito, tem que entrar alguém para colocar a mão pesada e falar, vou resolver esse problema. Aí o STJD tem que entrar no meio para resolver o problema aí, porque os caras não conseguem resolver uma coisa que pra gente parece ser meio simples, mas não é.
O jogo que ia ser na Serrinha, não no Serra Dourada, tá? 10ª rodada do Campeonato Italiano, dá uma girada aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. A Atalanta tá vencendo o Sassuolo por 2-1. Atalanta que tá fazendo uma boa campanha no Italianão, o Sassuolo também, viu? O Empoli vai vencendo o Monza, venceu o Monza pelo placar de 1-0. E no clássico de Turim, a Juventus bateu o Torino pelo placar de 1-0. Aliás, hoje o jogo que estava sendo transmitido, o Elvis está falando. Será que a gente consegue pegar a palavra do Elvis? O senhor tem que falar lá, voltar concentrado pro segundo tempo, para quando tiver essa chance agora, fazer o gol e sair daqui com a vitória. Ele falou na saída pro jogo aí, o Elvis, na saída pro intervalo. A Juventus venceu o Torino por 1-0 e hoje na transmissão da ESPN, quem estava na transmissão como comentarista convidado era Walter Casagrande Júnior, né? Que jogou em 92, 93 na Torino, foi campeão da Copa Itália pelo time de Turim, portanto o Torino perdeu para a Juventus 1-0. Campeonato inglês, Leicester empatou com o Crystal Palace 0-0, o Fulham 2-2 com o Bournemouth, o Wolverhampton venceu o Nottingham pelo placar de 1-0 e o Tottenham venceu o Everton 2-0. Campeonato francês, o Lucas Souza falou que eu arrebentei quando falei o nome das duas equipes, então vou repetir, viu, Lucas? Um abraço pra você, queridão. Lens, 0, Montpellier também 0, Lorient, 0, Reims, 0. Esse jogo do Lorient já acabou e do Lens tá no intervalo. Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho. 9ª rodada do Espanhol. O Athletic Bilbao vai perdendo pro Atlético de Madrid por 1-0. O Girona empatou com o Cádiz 1-1. O Valência empatou com o Elche 2-2. Rapaz, e o Cavani fez, depois de 9 meses, o primeiro gol dele com a camisa do Valência. Claro, ele que estava no United, né? Agora está no Valência, a 41 de pênalti. E depois, a 52 minutos de cabeça, ele fez também o gol. O Valência vencia de virada por 2-1, mas tomou o empate do lanterna do campeonato 2-2. O Valência empatando, portanto, com o time do Elche. E o Cavani fez os 2 gols no primeiro tempo e já foi substituído no intervalo. E o Mallorca acabou perdendo para o Sevilha pelo placar de 1-0. Vai começar o segundo tempo. Estou nas redes sociais, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Vem aí para todo o segundo tempo com a sua categoria de sempre. Ele que tem emoção na ponta da chuteira e sempre, para sempre, tá de bem com a vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 35ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no segundo tempo para Ponte Preta e Tombense, Tombense Ponte. Posse de bola no segundo tempo do time de Tombos. Ciel vai tocar na bola, apita o árbitro. Rafael Rodrigo Klein do Rio Grande do Sul. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções pra você. Bom futebol pra você, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Torcedor da Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 35ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo aqui, esse pontinho, tá fazendo a Ponte Preta desejar feliz 2023, né? Porque não tem chance de queda. Rapaz, e para quem foi rebaixado no Campeonato Paulista, depois de 23 anos, né? Chega a ser até um alívio, né? Pra gente aí na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que foi rebaixada, infelizmente, pra Série A2, junto com o Novo Horizontino, que ontem enfiou 6 no Náutico. Vão disputar Ponte e Novo Horizontino a Série A2 do Campeonato Paulista em 2023. Mas esse pontinho aí vai garantindo a Série B 2023 pra Ponte Preta no ano que vem. Ô, Grigô, parece que ninguém mexeu, né? Mexeu? Não, não tá. Tá desligado seu microfone, acho que lá na mesa, viu? Isso. Alô, isso. Mexeu sim. Daqui a pouco você fala, vem Tombense, levantamento na boca do gol pro Ciel, muito forte, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Vai, Grigor. Mexeu a equipe do Tombense. O Bruno Pivetti tirou o Keké, número 7. Certo. Para a entrada do número 17, Cleiton. Cleiton. Entrou 17, Cleiton, e saiu 7, Keké. Acho que o Keké foi por aquela contusão, né? Lá que ele machucou o pé lá no gramado, o meia esquerda, na meia esquerda ali no campo de ataque, ele acaba pisando no gramado e saiu, entrou o Cleiton, e vem Ponte, bola com o Ribamar, nossa, o Ribamar sofreu a falta e ele caiu, parece strike, rapaz, parece boliche, aí quando ele cai no pé
do Ednei. Na verdade, quem fez a falta nele foi o Manuel, o lateral esquerdo. Aí ele cai ali meio que na canela, no pé ali do Ednei. E o Ednei tá sentindo, se contorcendo em dores, o zagueiro da equipe do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Quase 3 passados do segundo tempo, tá 0-0, Tombense Ponte, falta pra Ponte, lá pela ponta direita, o Ednei já levantou, Elvis pra bola, perna direita, levantamento, toque de cabeça do Leonardo pra fora. Na verdade, o Leonardo se jogou próximo da bola ali, porque a bola não foi, digamos que não veio bem cruzada pra ele, né? Mas ele meteu a testa na bola, os jogadores da Ponte estão pedindo escanteio, o árbitro está dando tiro de meta. Tiro de volta para o goleirão Felipe Garcia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Gustavo Carvalho tá com a gente aqui. O Elvis gordinho já faz a diferença. Imagina se ele estivesse fininho. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. O Elvis sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Ronaldo Queiroz. Força, macaca querida. Vamos, nega véia. Coloca ele aqui no Facebook. Manda sua mensagem no Facebook Futebol Interior. Olha os caras. David na ponta direita. Vem pro cruzamento. Jogou pra trás. Era pro Ciel. Chega a zaga da Ponte com o Matheus Silva. Tira. Parece que entra no segundo tempo. Parece que entra meio dormindo. Sei lá, coisa estranha. Coisa esquisita. Lateral, David trabalha a bola na ponta, bola pro Cleiton, entrou no segundo tempo, tá com gás, tá com sangue novo. Toca a bola para Jean Lucas, vem ele, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. Testa na bola para tirar dali. Bola voltou pro Elvis. Olha o passe do Elvis pro Chaporã. De primeira, tocou a bola pro Ribamar. De primeira, Ribamar tentou fazer o passe. Ali pelo meio, procurava o Chaporã. Ficou pedindo falta ali do Marcondes. O árbitro não deu não deu falta não, Rafael Rodrigo Klein. 6 jogos nessa Série B, com ele o visitante venceu 3, empatou 2 e só perdeu 1. Elvis ganha a bola pra Ponte, trabalha a bola pro Fraga, Fraga no meio, Leonardo já passou, pediu lá na ponta direita, ele não tocou, resolveu trabalhar a bola ali pro Norberto, Norberto na ponta, vai pra bater dali direto pro gol pra fora. Ô Frank, não é normal chamar o comentarista com 5, né, mas acertou o Hélio em manter o mesmo time, os mesmos jogadores do primeiro pro segundo tempo aí, não fez nenhuma alteração o técnico da Ponte, o Frank. Carlos, olhando até pelo banco da Ponte aqui, eu tô com ele também, né? Não tem muito o que fazer de diferente aí, Carlos. Acordar mais um pouco, né? O time, eu tô contigo, basicamente o campeonato foi esse, né, Carlos? Toda segunda etapa, parece que os 15 primeiros minutos o time da Ponte comeu uma feijoada no vestiário. Ronaldo Queiroz diz que está em São José, no Rio Preto, torcendo para a Ponte. Agora o árbitro da partida para ali, porque tem jogador da equipe do Tombense caído. É o Cleiton. É o Cleiton? É o Cleiton, tá caído ali. Jogador do Tombense, numa entrada do Norberto, ficou sentindo ali o jogador número 17, que entrou há pouco na equipe de Tombos. Continua 0-0, a informação para brumascamisetas.com.br. Esse é o futebol dos canais Futebol Interior, conosco, MS Web Rádio. Daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Com o Roberto Xavier. Carlos. Já dando recado, Série A, Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Real Madrid e Barcelona. Thiago Lopes de Farias, 11h15, no horário de Brasília. E depois, na seguidinha com o Blanc, Liverpool e City. É campeonato inglês. Vai, Marcelo. Seguinte, ó, Isa Braga tá pedindo gol aqui no nosso YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, e a Ponte News em cadeia com a gente também. Um abraço lá pro Ceroni. Grande Marco Ceroni, quinta-feira tem resenha Ponte News. Grande Marco Ceroni conosco, vem trabalhando bola no time da Macaca, a bola do Arthur sai da ponta, vem pro meio, tentou fazer o passe com a perna direita, chegou a zaga da equipe do Tombense com o Guilherme Rende, tirou, a bola voltou, trabalhou pro Felipe Amaral de longe pro gol, pegou o goleiro Felipe, só que o Garcia sai no gol para fazer a defesa, tenta fazer a ligação aqui pro Cleiton, camisa número 17, o passe foi muito forte, ela saiu para lateral, é lateral para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br.
O Osmar Dangar tá dizendo que ele mexeria no time. Ele tiraria um volante e colocaria o da Silva. Eu também, viu? Eu tiraria um volante e colocaria, não sei se o da Silva, mas o Cássio Gabriel. Eu colocaria mais um meia aí pra... Já que a Ponte tem a bola, né? Se tem a bola, precisa de ter qualidade pro jogo, né? Eu teria feito essa alteração. E você, Franqui? Não, eu continuo com a minha opinião, eu não teria trocado. Carlão, eu gostei do cabelo do Arthur, rapaz. Também gostei, falei aqui. Eu tô pensando aqui, ó. Isso é pra quem tem cabelo, você e o Arthur, né? Ambos têm, né? Eu acho que eu vou fazer uma caca, hein? Mas ficou bonito, hein, o cabelo do Arthur. Eu gostei mesmo, cara. Que show, que chique. É isso aí. Precisamos chamar o cabeleireiro do Arthur aqui para dar um trato nos nossos cabelos, exceto, Carlos, claro, né, desse que vai falar agora. Então, né, mas dá pra fazer um bagulho parecido com isso. Mas ficou bonito mesmo. O Arthur que tá jogando muita bola na Ponte Preta. O Arthur, se ficasse pra Série 2, se ficasse pra próxima temporada, a torcida da Ponte podia comemorar. Vai, Carlos. Vem, Ponte. Olha o Arthur. Tocou, bola pro Elvis. Chegou o Guilherme Rende pra tirar dali. Aí vem o Ednei, ganhou do Elvis. Trabalhou bola pro Rende. Vem o Fraga. Marca essa bola, só que marca com falta. Você chamou, Marcelo, mas não falou? Não, eu falei, mas não falei o que eu queria falar. Sim. Você entendeu, né? Entendi. A Ponte Preta, ela tinha perdido a posição pro Vila, que ontem bateu o Cruzeiro, né, por 1-0. Mas agora com esse pontinho, a Ponte passa o Vila de novo. Ela vai a 45, só que ela tem 11 vitórias, o Vila tem 9. Então, no momento, a Macaca é a 11ª colocada do campeonato. O Tombense vai para a 14ª com 44 e a Ponte vai fechar essa rodada se empatar nessa posição, Carlos. Ponte que já foi 7ª colocada. Depois do jogo contra o Londrina, a Ponte chegou a figurar na 7ª posição. Trabalha a bola, o time da Macaca ganha essa bola. Vem ali o Felipe Amaral. Não tá conseguindo acertar o passe. A zaga tirou, a bola voltou. Fraga tocou errado. Deu no pé dos caras. Bola pro Jean Lucas. Tem o Everton pedindo bola, já virou. Tocou pro Everton. Everton na ponta, é pro Jean Lucas. Vem na marcação, Cleiton, que tá por lá também. Chega a zaga da Ponte. Norberto. Perna direita, mete o bico na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para os caras. Esse ponto vai tirando qualquer possibilidade de rebaixamento da Ponte. Matematicamente, a Ponte não cai com esse pontinho hoje aqui. Vem cruzamento, mas tem muito jogo. Levantamento na boca do gol do Manuel pro Ciel. Até rimou, né? Aí o Ciel conseguiu tirar, mas colocou a bola de volta pro gramado. Bola do Echaporã. Trabalha a bola pro Arthur. Pegaram o Echaporã ali. O árbitro tá parando para marcar a falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O João Lopes tá dizendo aqui na live, marmelada, jogo horrível. Ô Frank, você gosta de marmelada? É bom, né? É bom, eu gosto de marmelada. Eu gosto. Você gostava de marmelada da Sica, mas acho que não tem mais, né? Essa marca acho que não tem mais. Eu acho que a da Sica década de 90. não tenho visto Sica, Sica não. foi comprada pela Et. Verdade. Boa, Carlos. Et que, certa oportunidade, pegou o Paulista e usava Et Jundiaí. Isso mesmo. E você, Frank, gosta de marmelada? O Frank não. Grigo. Opa, eu gosto. Gosta? Eu gosto. Ele olha pro Grigo e fala Frank. É que nem Ronaldinho, pô. Tô doido, pô. Tô maluco. Eu já falei pra você, né, Marcelo? Vai passando a idade, né? Vai passando o tempo, né? A cabeça é uma vaga lembrança. Ponte aqui pela ponta esquerda, Arthur na jogada, chega a zaga da equipe do Tombense pra tirar, tira, a bola volta aqui, lateral pra equipe do Tombense, lateral cobrado, bola pro Ednei, o Ednei pro Rende, olha só que categoria do Rende, hein? Tocou a bola ali pro David, chegou na marcação ali o Arthur, joga a bola pra lateral pra equipe do Tombense fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 11 minutos 11, passado o segundo tempo, 34 para terminar o jogo. 35ª rodada, viu, gente? 35ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, no Soares de Azevedo, interior de Minas Gerais, em Muriaé. Tombense, Ponte, Tombense, tudo igual, tá 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Daqui a pouquinho pela Série B, 7 da noite, tem Criciúma e Ituano. Amanhã tem Sport e a equipe do Vasco da Gama. E a Ponte vem, bola ali pela direita, olha o Norberto, já tá no bico da grande área, tem o Manuel na marcação pra cima dele, voltou, trabalhou atrás pro Leonardo de cruzamento, pra quem? Pra ninguém. Passa, vai embora, linha de fundo. Vamos completar o giro do placar aí, Felipe Marques. Carlos Cossa.
sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, Portal Araraquara News, notícias do esporte. Ponte News, quinta-feira, 7 da noite, tem resenha Ponte News com o comando do Marcos Ceroni. Fique ligado. Conosco também MS Web Rádio, daqui a pouco, 8 da noite, Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Roberto Xavier dá um recado nos canais Futebol Interior e também na MS e todas as nossas parceiras. Conosco também a Rádio Futebol na Canela, amanhã 11h15 no horário de Brasília. Abertura da jornada aqui nos canais Futebol Interior, a partir das 11 horas da manhã, tem Real Madrid e Barcelona. Campeonato Espanhol, Thiago Lopes de Farias vai transmitir o jogo. Depois, na seguidinha, segundo tempo, Liverpool e City, com o Blanc, aqui nos canais Futebol Interior. A Rádio Futebol na Canela tem 2 canais, no Futebol na Canela 1, Real Madrid e Barcelona, Futebol na Canela 2, Liverpool e City. Futebol na Canela 2, que é o canal que estamos nesse momento. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Arthur para Echaporã, trabalha a bola para o Fraga fez ali o toque com o jogador do Tombense, deu certo, virou, trocou bola aqui pro Elvis, na ponta direita pro Norberto. Norberto, mais capricho aí, né, querido? A zaga da equipe do Tombense tirou no cruzamento do Norberto, a bola botou para Matheus Silva, 13 minutos 30 segundos passados, segundo tempo. Matheus Silva, perna direita, uma bomba, Felipe! Quicou na frente dele, o que dificultou ainda mais a defesa do goleiro do Tombense. Boa defesa, não deu rebote não, hein, Grigor? Boa defesa do Felipe Garcia, o guapo aí da equipe do Tombense, mas um belo chute também do Matheus Silva. De muito longe, pegou muito bem na bola. É que a defesa foi muito boa também do arqueiro da equipe do Tombense. Continua 0-0, informação para Pizza Dododá. 0-0 é o jogo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Dá um like lá no Facebook, dá like no YouTube, manda like, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, inscreva-se em nosso canal. Vem Norberto pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, vai ficar na esquerda, Echaporã. O Echaporã, até que a intenção foi boa. A intenção do Echaporã foi boa, mas o Elvis passou da bola e aí errou o time do Tombense. A bola volta, Zé Ricardo perdeu. Bola volta pra Ponte, Leonaldi toca a bola pra Norberto, ninguém marca. O Norberto vai passando, trabalha a bola, Leonaldi, cruzamento, levantamento na boca do gol. Ednei, meteu o pezão, perna direita na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral pra Ponte, Norberto, Leonaldi, Norberto, cruzamento, levantamento na boca do gol, Garcia. Felipe, sai do gol pra fazer a defesa, o Ronaldo Queiroz. Vamos lá, Macaca querida, o Thiago Marcelino. Boa Ponte, tá dizendo ele aqui. O Paulo César, bora Macaca. 1-0 chorado, hein, tá dizendo ele aqui. Vai Macaca, mandou mais uma vez aqui o Ronaldo. Manda mensagem pra gente no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, Futebol Interior, são 2 canais lá no YouTube. Manda like. Abraço pra você que tá com a gente também na Rádio Futebol na Canela 2, também na MS Web Rádio, Ponte News, Portal Araraquara News e notícias do esporte. Quanta gente boa com a gente também. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca. Lembrando que a Hora da Macaca vai no Facebook, só no Facebook, Futebol Interior pra você, tá bom? Trabalha a bola o time do Tombense, bola pro Ednei, capitão do time, vira o jogo, toca a bola pra Guilherme Rende. Guilherme Rende agora tá dando uma de zagueiro central aqui pela direita. Ele tenta tocar a bola ali pro Jean Lucas. A bola sai pra lateral. 16 passado o segundo tempo, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Carlos. Só uma curiosidade, né? São 16 minutos e meio jogados já desse segundo tempo. Tem muito jogo ainda a jogar, né? Nesse segundo tempo. Porém, se persistir esse resultado em 0-0, o confronto entre Tombense e Ponte Preta nunca saiu um sequer gol. Isso quer dizer... É o segundo jogo que as duas, né, as equipes se enfrentam.
Porém, 0x0 no primeiro turno e, por enquanto, 0x0 também. Por enquanto, nenhum gol. São 3 tempos zerado. Mais 17 minutos agora do segundo tempo. Tava dando uma olhada na ficha do árbitro aqui. O Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Ele já apitou um jogo da Ponte Preta. Ele já apitou um jogo da Macaca. Foi árbitro na 30ª rodada, não é, Grigor? Isso. 13 de setembro. Isso, Ponte Preta 1 e Ituano 1. Isso. Exatamente. Ponte, Ituano Nessa 1. partida ele distribuiu 3 amarelos apenas. 3 amarelos. E apitou um jogo do Tombense também. Tombense venceu o CSA aí mesmo, em Muriaé, no Soares de Azevedo, pelo placar de 2-1. Vem o time do Tombense, pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur chega pra tirar de cabeça. Tocou pro Elvis, o Elvis tá no chão, hein? Tá caído o Elvis, hein? Mas aí agora ele levantou. Aí levantou, não tem jeito. Aí ele vai lá pra pegar o Jean Lucas, que havia feito falta nele. O Jean Lucas fez o passe na ponta esquerda. Trabalhou pro Manuel por baixo. Chega o Norberto no carrinho, ganha essa bola pra Ponte, mas aí na hora de tocar, toca errado, a bola volta pro Marcondes. Marcondes trabalha essa bola pelo meio. Volta a bola, Manuel trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Chegou ali o Fraga. Se jogou na bola, tirou a bola, botou na ponta esquerda pro Everton, perna esquerda. Uma bomba fora, linha de fundo. Tirou de volta pro camisa número 30, o Luan. Fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Não falei aqui do VAR, né? O Gilberto Rodrigues Castro. Ele é árbitro VAR de Pernambuco, tem 42 anos, é engenheiro. E ele já foi VAR 18 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Com ele, o mandante ganhou 10, empatou 4 e perdeu 4. Ele já foi VAR em um jogo da Ponte de não muito boa lembrança pra gente, hein? No Majestoso, a Ponte perdeu pro Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Trabalha a bola, o time da Macaca, a bola do Arthur, fez o passe pelo meio, bom passe pro Elvis, não tem marcação, chuta Elvis, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou no Marcondes. O narrador mandou ele chutar, né? Mas fazer o quê? Ele chutou, pegou no Marcondes, a bola voltou pro Everton, ganha a bola para a equipe do Tombense, traz a bola na ponta vem pro meio, vem ali o Felipe Amaral, leva um soco na boca, o Felipe Amaral, mas o árbitro mandou seguir, diz que é do jogo, soco na boca, bola pro David na ponta, ele que falou, David na ponta direita, trabalha a bola pro Arthur, tá na grande área, cruzamento. Também quer jogar no braço do cara, aí também fica difícil, né, velho? Bola pelo meio, volta a bola pro Arthur. É Arthur pra Echaporã. Tá na hora do Hélio mexer nesse time, hein, Hélio? Tá na hora de você mexer nesse time, hein, Hélio dos Anjos? Tá na hora. Ou não tá, não, ô Francisco? Agora passou da hora, né? Nós temos bastante candidatos aí, hein? Mas de cara já pode arrancar o Echaporã e o Felipe Amaral hoje. Meu Jesus. Troca os dois aí, Cássio e Gabriel. E ó, até o Barça eu aceito, hein? O Renato Martins adora ovos Satoshi, segundo ele. Diz que come uma bandeja de ovo Satoshi por semana. E esse lance foi avaliado pelo VAR, hein? Os caras avaliaram o lance ainda e o braço do Arthur tava colado nas costas. Tem gente torcendo contra aqui, o Adriano Senna tá ligado com a gente, o Renato Martins também. Pessoal que tá torcendo contra a Macaca. No YouTube Carlos também. Eduardo Lemos Matozinho. Vamos desembuchar esse gol, Ponte. Tá dizendo ele aqui, vai, YouTube aí, Marcelo. Eri Vieira diz que o Tombense ganha o jogo por 1-0 aqui no YouTube. O Prozin X77 diz que a Ponte ganha por 1-0. E o Eric Isidoro da Silva manda um salve. Luiz Augusto Duarte Simas, boa tarde, nação Ponte Pretana. Como tá difícil assistir o jogo, muito lento, devagar e sofrido. Olha os caras, lá pela direita, trabalha a bola, é o Manuel, fez a finta, virou, tocou a bola pro Jean Lucas. Bom passe do Jean Lucas pro Manuel, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva. No peito da grande área, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Norberto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. 21 minutos, 21 passado o segundo tempo, 24 pra terminar o jogo. Te contei não, Muriaé, Soares de Azevedo, 35ª rodada da Série B Brasileirão. Tombense, Ponte, Tombense, tudo igual, tá 0-0, vai Marcelo. Amanhã, 2 jogos de equipes que sonham em estar na Série A na próxima temporada. Vai você, Carlos. Vem, Tombense, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega nas costas do Fábio, sai. Linha de fundo, escanteio pro Tombense, vai Marcelo, completa aí. Os 2 jogos, amanhã, Sport e Vasco, 4 da tarde, Grêmio e Bahia também às 4. Carlos Cossato.
Meu momento é agora. O que aconteceu? Meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora... não foi eu que fiz. É o primeiro escanteio no jogo no segundo tempo, hein? Pro time do Tombense. Vem na bola Jean Lucas para fazer a cobrança. É só o segundo escanteio pro time do Tombense. Os caras também estão procurando pênalti em tudo quanto é lance agora, hein? Esse Jesus aí, amado. Esse também tá sendo analisado. Esse o braço tá um pouco mais aberto, né? Como a gente não sabe o critério da arbitragem e de VAR, pode ser que o árbitro bote na cal, viu? Porque cara, mas tá muito perto do cara, ele né? vira o corpo, só que ele deixa o braço um pouco aberto, né? Vamos ver o que o árbitro e o VAR vai marcar nesse lance aí. Pintou um cartão, não sei pra quem lá, viu? Eu já confirmo, saiu um cartão pra equipe do Tombense. E é escanteio. Escanteio pro time do Tombense fazer a cobrança. Vem Jean Lucas. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio. Metade do segundo tempo. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pro time do Tombense. Vai queimar dali, bateu pro gol. Para o Zé Ricardo. Passe, vai embora, linha de fundo. Ô Frank, 23 do segundo tempo. O jogo é fraco mesmo, né? Tá 0-0. Carlos, eu não acredito que saia disso, não. Como eu falei, aí é a fome com a vontade de comer, né? O resultado ajuda bastante. E parece que a macaca vai mexer, hein? Vai sim, daqui a pouco o Grigo vai falar, já o Grigo vai falar, porque vai ter um monte de mexidas lá, a Ponte vai mexer, o Tombense também, duas mexidas para cada lado aí nos times, tanto de Ponte quanto de time do Tombense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mexida, os times vão mexer, o Grigo vai falar já. Osmar Dangar, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Diz ele que o Matozinho pergunta, cadê o Eliel? Nem no banco? Aí o Osmar Dangar, ô Matozinho, coisas estranhas que ninguém consegue explicar. Tem um ouvinte aqui perguntando do Everton, Corsato, quando que o Everton volta? O Álvaro Volney, se é que volta. Volta sim, viu, o Álvaro? Inclusive parece que já tem um pré-contrato com a Ponte, ele tem contrato até dezembro com o Grêmio, né? Mas já tem um pré-contrato assinado com a Ponte para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. E olha os caras, na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, Cleiton! Chegou o Fábio Sanches, travou na hora do agora, a bola sai, linha de fundo, escanteio pro Tombense, Grigo. Escanteio pro Tombense, o segundo do Tombense já nesse segundo tempo, né? 2 escanteios, 2 pro Tombense. O Cleiton entrou muito bem ali, tentou fazer o arremate pro gol, mais um escanteio, bola na área da Ponte Preta, vai lá o Jean Lucas. Eu sei que entrou o Renatinho no Tombense, o outro que entrou quem foi? Já confirmo pra você, entrou o Renatinho. E saiu o Ciel. Entrou também o Diego Ferreira. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Cleiton. Chega a zaga da equipe do Tombense da Ponte para tirar a bola, voltou pro Zé Ricardo, queimou dali, bateu pro gol, voltou, trabalhou, bola pro Manuel, vai queimar dali pro gol, pra fora, vai embora. Vamos lá? Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. Vai, Grigô. Confirmando então as substituições. Na equipe do Tombense saiu 99 Ciel para a entrada do 20 Renatinho. Saiu 99 Ciel para a entrada do 20 Renatinho. Saiu também o número 2, David, para a entrada do número 22, Diego Ferreira. Na Ponte Preta, saiu o 14, Ribamar, para a entrada do Da Silva, número 39. Saindo o Ribamar 14, entrando o 39 da Silva. E saiu também o Echaporã, número 29, para a entrada do número 11, Leandro Bárcia. O Echaporã foi embora e entrou quem? O Leandro Bárcia, número 11. Número 11, o Leandro Bárcia. Sai Echaporã, sai Ribamar, entram Leandro Bárcia e Da Silva. Isso, e confirmando o amarelo, aquela hora para a equipe do Tombense, saiu para o número 99, né, que já não está mais no jogo, o Ciel. Ciel tomou cartão amarelo. Ô Frank, o Luan tá sendo atendido pelo goleiro da Ponte, né? Será que o Pedrão vai jogar, hein? Seria o 4º goleiro, Pedrão, que foi titular aí o Campeonato Mineiro inteiro. Conhece aí o estádio, né? Porque ele jogou no Atlético, né? E enfrentou a Tombense nesse estádio aí. E aí, as mexidas do Hélio dos Anjos, ô Frank? Tinha passado a hora, né, Carlos? Tinha que fazer. Mas eu ainda faria mais uma, tá? O Felipe Amaral hoje não tá num bom dia. O campo não tem ajudado ele. Eu, honestamente, teria tirado ele e deixado só 2 volantes, que o Fraga, pra mim aqui, eu tô na dúvida do melhor em campo, porque o Fraga tá um monstro hoje, hein? Então eu teria tirado ele e colocado o Cássio Gabriel. Vem o time do Tombense, bola pro Renatinho, ex-ponte, 2 passagens pela Macaca, cruzamento, levantamento na boca do gol, Luan!
Sai do gol, fica com ela o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp também. Pode participar, viu? O WhatsApp tá aqui, ó. Tô esperando a sua participação. Trabalha a bola no time da Ponte, bola pro Matheus Silva, círculo que divide o gramado, vira o jogo. Toca a bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola aqui pra equipe da Macaca com a camisa número 15. Bom jogador, tá jogando muita bola o Arthur com a camisa da Ponte. Toca a bola pro uruguaio, o Leandro Bárcia. Veio pra ser titular. Esse aí, por enquanto, né, uma decepção no time da Ponte Preta. Veio para ser titular e não conseguiu se firmar. Perdeu a bola pro time de Tombos. Bola pro Jean Lucas, perna esquerda. Bateu pro gol, pegou no Matheus. Voltou, sabe, trabalhou. Bola pro Felipe Amaral, no peito. Ele sai jogando para a equipe da Ponte. Vira o jogo, toca a bola pro Elvis. Já passou o Bárcia, pediu. O da Silva também tá por ali. O camisa número 39 da Ponte. Depois de um longo e tenebroso inverno, ele volta a vestir a camisa da Ponte. Lá pela direita vai cruzamento para fora. Leonardo fez o cruzamento, na passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro time do Tombense fazer a cobrança. Tombense Futebol Clube. Tombense cidade de Tombos, Minas Gerais, fundada em 7 de setembro de 1914. Olha só, fundada no feriado, hein? Mas foi profissionalizada apenas em 1999. Portanto, fundada em 1914, mas profissionalizado em 1999, ou seja, 2022. Esse ano completou 23 anos de profissional o time do Tombense, que é da cidade de Tombos, mas está mandando o seu jogo em Muriaé, no estádio do Nacional Atlético Clube, que é o time lá de Muriaé. Nacional que disputa a divisão inferior do Campeonato Mineiro. Trabalha a bola, o time da Ponte. Olha o Elvis, lindo passe que ele achou pro Bárcia. Tem 2 na marcação, entrou na grande área, bateu fraquinho pro gol, pegou o goleiro. Mas que passe do Elvis pro Bárcia. Poderia ser o primeiro gol do Uruguai com a camisa da Ponte. E aí na hora de bater, ele bateu totalmente fraco. Bela defesa, foi bem aí. Não precisa nem fazer muita força o Felipe Garcia. Mas o melhor lance da Ponte no segundo tempo, não é, Grigor? Ah, uma bela jogada do Elvis, né? Deixou o Leandro Bárcia literalmente na cara do gol. Veio a marcação em cima dele, ali do número 22, que era o Diego Ferreira. Porém, ele teve espaço ainda para bater, mas bateu muito fraco. E o Felipe Garcia, com a perna direita, fez a defesa, salvando a equipe do Tombense de tomar o primeiro gol. Continua 0-0, informação para Betchamps. Esse é o nosso Anderson Grigoleto. Estamos chegando a 30 minutos. Você ouviu o toque eletrônico, mesa de som. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 30 minutos passados, segundo tempo 15 para terminar o jogo. Te contei não, placar do jogo. 35ª rodada Série EB, Campeonato Brasileiro em Tombos. Tombense Ponte, tudo igual, 0-0. Corsato. Pelo Campeonato Espanhol, finalizado Atlético Bilbao 0, Atlético de Madrid 1. Já pelo Campeonato Francês, o Lens venceu o Montpellier pelo placar de 1-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estou com você, estou com o Frank Francisco, com o Anderson Grigoleto, com o Marcelo Corsato, com o Felipe Marques e claro, junto com você que é a melhor companhia do dia, juntos para Ponte Preta e Tombense, vai Grigol. Mexeu a 4ª substituição da equipe do Tombense, saiu o número 5, Guilherme Rende, para a entrada do número 15, Rodrigo. Saindo o número 5, Guilherme Rende, entrou número 15, Rodrigo. Rodrigo, camisa 15, na vaga do Guilherme Rende. Bola para a equipe da Ponte, bola para o Arthur. Arthur vai trabalhando, bola para a equipe da Macaca, 31 minutos passados deste primeiro tempo. Tá zero, de segundo tempo, gente. Tá 0-0, nada de gols. E no confronto, como disse o Grigo, nenhum gol, né? Porque esse é só o segundo confronto na história das equipes. Trabalha a bola o primeiro. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi 0-0 no Majestoso. O da Silva que está em campo aí, teve uma chance de cabeça, a bola passou raspando o poste, mas não entrou. Aquele jogo a Ponte deixou
deixou aí, não conseguiu fazer o placar, empatou em 0-0 com o Tombense no Majestoso. Jogo que o Marcelo transmitiu aqui nos canais Futebol Interior, foi no domingo pela manhã. Carlos, Eu. João Godoy diz que vai ser 2-0 pra Ponte. O Pregador Bahia é o Marcos, diz que vai ser 0-0, tá na Bahia. E o Cerone avisa aqui que quarta-feira a resenha vai ser no antigo Chopão, ao lado da Lagoa. Diz que tá todo mundo convidado. Na quarta-feira? Isso. Então tá bem, Jean Lucas. Vai queimada ali, bateu pro gol. Pegou na zaga da Ponte, vai entrar pra fora. Passe, vai embora. O Jean Lucas bateu. Ela pegou ali no peito do Arthur. E aí tirou completamente o Luan da jogada. Ningrifundo, que perigo. Escanteio pros caras. Escanteio pro time de Tombos. Fazer a cobrança na pela esquerda. Manuel pra bola. Meu Deus do céu. Meteu um tiro de meta na bola. Deu certo ainda. Ednei tocou pra trás. Chega a zaga pra tirar. Tava ali o Cleiton, né? Pedindo a falta. O árbitro não deu. Aí o Gandula, desavisado, né? Meteu 2 bolas no gramado. Aí 2 não pode. Diogo Ferreira, vem ele para fazer a cobrança. Camisa número 22 do time de Tombos. Do time do Gavião Carcará, que é o mascote do Tombense. Vem lá para fazer a cobrança o Diogo Ferreira. Ele para fazer a cobrança 22 minutos camisa número 22, 33 minutos passados deste segundo tempo. Tá 0-0. Vai o Ferreira. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva mete a cabeça na bola, tira. O Elvis não pegou a bola, voltou na direita. Zé Ricardo pro Ferreira. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Norberto tira. Vai Manuel, pega na ponta. Cruzamento, todo mundo com o braço para trás. Levantamento na boca do gol. Ednei, Ricardinho, Cleiton passa de cabeça pro Zé Ricardo. Vai bater daí, trouxe a bola pra perna direita, voltou um pouco mais atrás, bola pro Jean Lucas, marca que ele chuta, bate pro gol, pegou no Fábio Sanches, vai bater pro gol, Fábio Sanches de novo, a bola volta pela direita, bom bola pra Ferreira, deixa a bola sair pra lateral pra equipe de Tombos fazer a cobrança, mas o jogo tá parado porque tem jogador da Ponte caído, vai ser o Fábio Sanches, né? É o Arthur? Eu acho que é o Fábio Sanches, vamos ver ali quem que tá caído, é o Fraga mesmo. Isso. Agora, terceira defesa, na realidade, no jogo do Fábio Sanches, né, exato. Carlos Corsato? Sensacional. Se atirou 2 vezes nessa jogada, salvando a Ponte Preta nessas 2 oportunidades seguidas agora da equipe do Tombense. E tá caído ali o Fraga, não sei não se vai dar pra ele, hein? Não sei não se vai dar pra ele. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Tá saindo de maca, hein? Não sei não se vai dar aí pro jogador da Macaca. Quase 35 passados deste segundo tempo. Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Mexeu a Ponte. Vai, Grigo. Saiu, então, não deu pro Fraga, número 32. Saiu, entrou no lugar dele o Moisés Ribeiro, número 7. Saiu também Norberto, número 2, e entrou número 13, Bernardo. Diego Ferreira bate o lateral, a zaga da Ponte tira com o Arthur. A bola volta Jean Lucas para Diego. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Na trave! A trave agora foi amiga nossa, hein? Na trave! Quem sabe agora contra-golpe pra Ponte é o Bárcia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Tombense. Rapaz, como é que pode um negócio desse? O Tombense estava no campo de ataque, meteu a bola na trave e na hora de fazer o ataque, a Ponte só tinha o Bárcia no ataque contra 6 do time do Tombense. E aí pegaram o Bárcia ali no meio do caminho e pintou amarelinho, hein? Amarelou pro Diego Ferreira, número 22. Como você disse, o Bárcia estava entre 5 jogadores do Tombense. E o Diego Ferreira não perdeu a viagem, acertou ali o número 11 da Ponte Preta. Segundo amarelo do jogo, segundo amarelo para a equipe do Tombense. Ô Felipe, corta aqui pra mim, ó. O árbitro, ele demora tanto para dar cartão amarelo, que ele ficou com o braço estendido com o cartão desse jeito aqui, ó. Quase uns 80 minutos pro cara que tomou o cartão. Desse jeito ele ficou, ó.
Mas a Ponte, quase a casa caiu, hein? Rapidinho, Frank, antes da cobrança de falta, o Tombense nesses últimos 10 minutos tá melhor que a Ponte, hein? A Ponte fisicamente também tá apresentando uma queda legal, hein, Carlão? As mudanças não surtiram muito efeito, a não ser a do Barça. Pena que ele concluiu mal a jogada que ele teve, né? Mas assim, pelo menos a Ponte chegou por meio dele, né? Vamos ver agora, Carlão, quem sabe na bola parada. É falta pra Ponte, vem Elvis para fazer a cobrança na falta, 37 minutos passados do segundo tempo de jogo. Vai Elvis, põe na cabeça de alguém na Ponte, levantamento na boca do gol, era pro Matheus Silva. O Matheus Silva, acho que ele achou que ele estava jogando pro Tombense, né? Porque ele tirou o corpo da bola, a bola passa, vai embora, a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Tombense fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita do campo de defesa. O Joel da Silva tá com a gente, Vivi Vicente também tá ligada. Abraço para você, Vivi, beijo. Luísa Melo, vai Ponte, sou mais vocês. Roberto Santos, agora ele coloca o Léo Santos, Osmar Dangar tá dizendo aqui. Mexeu. Vai. Mexeu. Saiu Felipe Amaral, número 19, para a entrada do Léo Santos, número 28. Vem Ponte, a bola aqui pela direita, da Silva, fez o passe, tentou fazer o toque ali pro Leonardo, chegou a zaga da equipe de Tombos para tirar, ele volta essa bola pro meio, toca a bola para a equipe de Tombos, bola ali pro Jean Lucas, vira o jogo, toca a bola para Renatinho, Arthur tá na jogada, fez o passe pro Cleiton, na direita, entrou na grande área, tem o Diego Ferreira pedindo bola, vem o Bárcia, ganha essa bola pra Ponte. Ganhou bem a bola pra Ponte, o Barça toca a bola pro Léo Santos, camisa número 28, ele foi o último cara que entrou no time da Ponte, vai Marcelo. Aquela bola que você narrou que tinha ido na trave, foi o Luan que defendeu. Eu também achei que tinha ido na trave, mas na repetição, o Luan fez uma defesa espetacular, a bola não foi na trave, foi defesa do Luan, porque senão ia pro gol, viu? Eu confesso que vi, a princípio, né, que tinha ido na trave, depois no replay, né, eu pensei, falei, pô, parece que o Luan pegou, mas como não tive certeza, segui aqui com a minha. Então o Marcelo já diz aí que o Luan foi pra ela e fez a defesa. Agora o Léo Santos, né, tá sentindo ali, acabou de entrar, tá sentindo o camisa número 28. Agora que tara também pelo Léo Santos, hein? Tem alguns jogadores que o Hélio não põe por nada. Por exemplo, Barra Eliel, né? E daqui a pouco, né, o pessoal vai falar, pô, vem os caras, pediu o Eliel, mas não entra por nada, né? E o Cassinho e o Cássio Gabriel também não. Mas o Léo Santos e o Léo Santos, o Moisés Ribeiro E o Echaporã? E o Echaporã, mas que tara por esses caras. Bola ali pro Elvis, trabalha a bola na ponta direita, volta essa bola um pouco mais atrás. 39:30 passado o segundo tempo de jogo, tá 0-0. Esse resultado, por enquanto, tá deixando a Ponte sem possibilidade alguma de rebaixamento. E o Tombense vai precisar só de mais um pontinho. Mas tá lá, né? Com 44 também não cai. Bola aqui pro time de Tombos, muito forte. Bola sai pra lateral, vai lateral pra Ponte do campo de defesa. Pegou o microfone pra falar, fala, comentarista. Carlão, o Eliel, eu vou ser bem sincero, vou fazer o papel aqui do advogado do diabo. O Hélio não tá errado, gente. Ouvi outra vez, Carlos, e no jogo dos meninos, o comentarista da TV que fazia a cobertura, ele falou a mesma coisa que eu já falei na Hora da Macaca em várias vezes, Carlos. O Eliel precisa trabalhar o corpo dele, ele é muito franzino. Não é hora de estourar esse menino. Mas contra o Náutico, contra o Náutico ele deu 3 pontos. De reservas, no banco dá pra colocar. Se tiver no banco, a torcida vai exigir que entre. Entrando. Gente, nós perdemos o John Kleber, que foi a mesma história. Artilheiro na base, primeiro jogo no time de cima, acabou o jogador. Eu entendo, mas, por exemplo, o Douglas DG tem 17 anos, jogou 8 jogos, foi vendido por uma fortuna. Carlão, pro Red Bull o Bragantino. corpo do DG pro Eliel, gente, o Eliel é franzino. Entendo, mas por que colocou contra o Náutico, então? Colocou contra Aquele o Náutico. jogo dava. Aquele jogo era mais pressão ainda, na minha opinião. Bola pro time da Ponte, falta cobrada, bola pro Bárcia, Bárcia para da Silva. Da Silva fez o passe pro Bárcia. Aí o Bárcia tocou pra mim, acho, né? Mexeu. O Elvis não tava na bola, a bola acabou saindo, bola pra equipe do Tombense. O tá pegando uma falta em cima do Renatinho. Vai, Grigor. A última substituição da equipe do Tombense. Saiu o número 11, Everton, para a entrada do número 19, Igor Henrique. Saiu o número 11, Everton, para a entrada do 19, Igor Henrique. A informação para Proni Alimentos. Mais um ex-Ponte em campo. Igor Henrique, aliás, jogou nos dois times de Campinas, Ponte e Guarani. Léo Santos, trabalha a bola aqui, vem o meia, vem, ele é zagueiro, mas tá jogando como volante agora. Vem Léo Santos, vai armar a Ponte aí, Léo. Bola pela direita, trabalha a bola pro Elvis. Elvis tem Leonardo pedindo bola, virou. Lindo passe, é pro Bárcia. Cruzamento na boca do gol, vai pro Leonardo. Chega a zaga, tira a bola, volta pra Ponte. Bernardo, vem ele, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, Cleiton na marcação, bola voltou, pegou no Cleiton, trabalhou, bola pro Leonardo, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Manuel.
trava Manuel, a bola volta para Fábio Sanches para Léo Santos, Fábio Sanches, tem ali o Moisés Ribeiro pedindo bola, ali na ponta, ele volta essa bola um pouco mais atrás, para Léo Santos, bom passe pro Arthur, tá na grande área, linda finta, perna esquerda, o toque, procurava ali o Elvis. E aí ele fez a falta, o jogo tá parado em cima do camisa 5, Rodrigo. O jogo tá parado, é falta pra equipe de Tombos fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Álvaro Volney torcendo para acabar o jogo logo, ele tá dizendo aqui. O Osmar Dangar, que disse que ele ia colocar o Léo Santos, e pôs mesmo. O Roberto Santos, que o Luan toca na bola e ela vai na trave. Valeu, Roberto. Então é hora de Bárcia, Echaporã e da Silva. E vem os caras, vai sair o gol, bateu pro gol, Luan! Fantástico de novo! A Ponte tá pedindo para tomar o gol. Luan apareceu na cara do gol, Cleiton. O Luan, sensacional, já havia feito uma defesaça, fez de novo, salvou a Ponte. Se a Ponte não perder, é o meu cara do jogo. Bola aqui pela direita, vem Ponte, ganha a bola. O Bernardo vira, Léo Santos trabalha a bola pelo meio, bola pro Elvis. O Elvis vai voltar a bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Luan. O melhor em campo da Ponte. Salvou a Ponte até aqui no jogo de hoje. Vem o Luan, quem sabe um gol com o passe dele, né? Da Silva fez o passe no meio. O árbitro tá parando para marcar o impedimento. O jogo tá parado, o jogo impedido. O atacante, ele é o do time da Ponte, Canais Futebol. Ele é, ó, da Silva do time da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Time da Ponte no segundo tempo, se der tempo, né? Porque os caras não param. Olha o Renatinho, marca aí que ele chuta forte. Renatinho, tá na grande área, trouxe a bola pra perna esquerda. Passou pro Jean Lucas, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque pro Cleiton. Chega Moisés Ribeiro. Dá um bico, tira. Luan, Bernardo, Matheus, Fábio Santos e Arthur. Leonardo, Léo Santos, Moisés Ribeiro e Elvis. Bárcia e da Silva. Essa é a Ponte que está em campo no segundo tempo. Diego Ferreira tem cartão amarelo. A Ponte não tomou nenhum cartão amarelo no jogo. Diego Ferreira vem ele para fazer a cobrança de arremesso manual. No jogo contra o Sampaio, a Ponte tomou gol assim. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Bola vai voltar para o Rodrigo. Vai trabalhar, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Marcondes. Perna direita, ele abre o jogo. Trabalha a bola na ponta. Bola para o Jean Lucas. Fez o passe na grande área. Chega a zaga da Ponte, Léo Santos. Tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio para os caras. Tombense aperta, hein, Grigor? Tá dando uma blitz da Ponte agora a equipe do Tombense, né? O corte providencial do Léo Santos agora, mais um escanteio, vai lá o Jean Lucas para fazer a cobrança. Jean Lucas, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, é o quarto escanteio do segundo tempo da equipe do Tombense, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, picou ali, picando, quicando na grande área, Moisés Ribeiro. Perna direita, dá um bico, tira. Meu Deus. Mais 5. Vamos até 50. Rapaz, a Ponte tá pedindo pra tomar gol. Pedindo pra tomar gol a Ponte. Bola ali no meio de campo. Falta em cima do Bárcia. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Carlos, o Edson Roberto tá dizendo que o Elvis, o Naldo e o Arthur estão enganando em campo. Já há uns 3 jogos, pegando no pé aqui da rapaziada da Ponte Preta. Deixa eu ver quem mais. O José Gomes está dizendo que o jogo é horroroso. O Djalma Silva meteu um monte de gol aqui. E o João Batista, eu concordo com você, pelo menos da minha parte. Eu sou chato pra caramba, mas ele fala, vocês são chatos. Se for pênalti, tem que ser marcado, mesmo que seja para quem for. Mas não teve pênalti, não. Pelo menos em nenhum lance do jogo. Agora o jogo tá parado lá, viu, Carlos? O Cleiton caiu ali na grande área, né? O Cleiton ali, um choque com o Fábio Sanches. E foi dentro da grande área, né? O Fábio escorrega, né? Não foi nada, né? O Fábio escorrega. Eu acho que não foi nada também, não, viu? Tava ali o Matheus e o Fábio Sanches.
e o Cleiton. O jogo tá parado. O Francisco Rocha, de São José dos Campos. A Ponte trocou e piorou, tá dizendo aqui o Francisco Rocha, lá em São José dos Campos. Contrário do Tombense, né, que trocou e melhorou. Segunda, 8 da noite, tem Hora da Macaca, não perca. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Amanhã tem futebol internacional em dose dupla, hein? Com a Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol Interior. 11h15, horário de Brasília, Real Madrid e Barcelona. Thiago Lopes de Farias dá um recado no microfone dos canais Futebol Interior e também na Rádio Futebol na Canela. Depois, na seguidinha, Liverpool e City. Aliás, esse jogo vai ser transmitido na Rádio Futebol na Canela 2. Esse canal que estamos também agora, tá? Liverpool e City com o Fernando Blanc, aí o jogo na íntegra, segundo tempo na Rádio Futebol na Canela 1. A Rádio Futebol na Canela 1 vai transmitir Real Madrid e Barcelona com o Thiago Lopes de Farias. Hoje, 8 da noite, estaremos com o Roberto Xavier, dando recado aqui nos canais Futebol Interior e também na MS Web Rádio, Série A, Campeonato Brasileiro, para Flamengo e Atlético Mineiro. Roberto Xavier dá o recado. O Matheus César tá com a gente, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Não leva, o Eliel é teimoso. Ô, Carlão, cada um tem uma opinião, né? Vamos abraçar aí. O da Silva pegou na bola, tá dizendo o Osmar Dangar. Luan espetacular, diz o Roberto Santos. Quem sabe com outro técnico ou outra diretoria, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Ó, na Série A2 o Eliel vai jogar, né? Mas o ponto, o Frank tem a opinião dele, a gente respeita, né? Mas o ponto é que, pô, contra o Náutico, né? A Ponte precisando ganhar aquele jogo contra o Náutico, ele coloca o menino entra, faz gol, e depois fica essa frescura para colocar o cara. Não tem mais o Sub-20, a Ponte foi eliminada no Sub-20 pelo São Paulo, né, apesar da vitória na última quarta-feira, né, no agregado perdeu por 3-1, foi eliminada, não tem mais Sub-20. Pô, o cara para jogar, pô. Porque aí você deixa o da Silva jogando. Leandro Márcia, trabalha a bola pra Ponte, virou, tentou tocar na direita pelo Leonardo, chega a zaga para tirar. Chega a zaga do Tombense, aí segura ali no Bernardo, segura o jogador do time de Tombos. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Tombense fazer a cobrança no campo de defesa. Ligou para quem? Amarelou quando a bola estava parada ali, né? O atendimento do Cleiton dentro da grande área. O Rafael Santos, goleiro reserva da equipe do Tombense, levou o amarelinho. E eu vou confirmar, mas pelo que eu vi, o Cleiton também amarelou na hora que ele estava saindo ali após o atendimento médico. O Rafael Santos é certeza, o Cleiton eu vou confirmar, viu, Carlos? Vem o time da Macaca, bola com o Léo Santos perdeu, recuperação de bola aqui pro time do Tombense, ganhou essa bola o time do Tombense, mas o árbitro tá marcando para parar uma falta. Tá parando para marcar uma falta para a equipe de Tombos. Pode ser o último lance do jogo, e a falta perigosa aqui pela minha direita. O Bruno Pivetti também foi amarelado, viu? Isso, o Bruno Pivetti também, o técnico do Tombense, amarelou e confirmando, o Cleiton também levou amarelinho. É falta para a equipe mais um, viu? Do Tombense fazer a cobrança. Vamos até 51. Ele deu mais um porque quando ele deu o acréscimo, o Cleiton ficou caído, né? E aí ele teve que dar mais um. 49-50. Vamos até 51. É falta para o time de Tombos. Tá 0-0. Quase 50 deste segundo tempo. Jean Lucas pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça, chega. A zaga da Ponte tira. Quem sabe o contragolpe da Macaca. Bola lá pela direita. Já pede bola. O Bernardo. O passe tá pra ele. Dentro da grande área. Trouxe a bola pra perna esquerda. Foi pro chão, ficou pedindo pênalti, não foi nada, e vem os caras, lance perigoso, chega Moisés Ribeiro, ele pelo menos briga, né, o Moisés Ribeiro, chega, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral, 50 minutos, 30 segundos passados, deste segundo tempo tá 0-0, segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca no Facebook Futebol Interior, comigo e com o Frank Francisco, vai terminar o jogo, tá 50 minutos, 40 segundos, 0-0, conosco, Rádio Futebol na Canela, rádio, também por rádio MS Web Rádio, também conosco Ponte News, também o portal Araraquara News e também o Notícias do Esporte. Agora o Igor Henrique chegou distribuindo para tudo quanto é lado, hein? Caixa de ferramenta do Igor Henrique também, pelo amor, hein? É recheada de martelo. Deu uma martelada aqui em 2 jogadores da Ponte. E a vítima maior foi o Léo Santos, né? Que levou a pior, mas já está em pé. Bola pra Ponte rolando. Arthur fez o toque, último lance do jogo. Apita o árbitro. Pode acabar, juizão, porque acabou. 51. Não há tempo pra mais nada. Fim de jogo. Em Muriaé, Soares e Azevedo. Ninguém fez gol. Aliás, no confronto são 2 jogos. 0-0 nas 2 partidas.
Ninguém marcou. E esse resultado mantém matematicamente agora a Ponte Preta na Série B o ano que vem. Ponte não corre mais risco de rebaixamento nenhum. Explico o porquê rapidinho. O CSA perdeu, tem 36, a Ponte tem 45. O CSA só tem 7 vitórias. A Ponte Preta já tem 11 vitórias. Portanto, o CSA pode vencer os seus jogos por 1.000-0. A Ponte Preta pode perder seus jogos por 1.000-0, que não será rebaixada, porque CSA, Brusque, Operário e Náutico não ultrapassam mais a Ponte na tabela de classificação. Então, a Ponte Preta, com 3 rodadas de antecedência, não corre mais riscos de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Fim de jogo em Muriaé. Fim de jogo. Ponte e Tombense empataram 0-0, abraçando o pessoal da Rádio Futebol na Canela, da MS Web Rádio, pessoal que vai seguir aí com a sua programação, Notícias do Esporte que continua com a gente, Portal Araraquara News e a Ponte News também, porque vem aí para comandar o fim de jogo dos canais Futebol Interior, ele, solta a vinheta do fim de jogo e depois dele. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem muita outra atividade, né? Boa. Então a gente sente um pouquinho de falta de ritmo de jogo, né? Hoje, trabalhando a parte mental nos treinamentos, né? A parte física, a parte tática, algumas bolas que foram ali no gol que a gente tem que estar preparado, né? Para ajudar a equipe da melhor maneira. Tá aí a palavra do goleiro. Tá aí então, Luan, arqueiro da Ponte Preta, que salvou em 2 oportunidades a Ponte nessa partida, falou na nossa jornada esportiva. É isso, o fim de jogo já está aberto aqui nos canais Futebol Interior. O Ednei passou pela Ponte, vamos ouvir o Ednei ou Felipe? O Luan, que é um goleiro que eu conheço muito bem, sempre que vem tendo oportunidade, vem fazendo bons jogos aí. E hoje foi o diferencial da equipe da Ponte Preta, salvou ali um cabeceio que muito difícil de fazer a defesa. Então a gente ainda precisa, né, somar ponto para se manter matematicamente. Infelizmente hoje não foi possível, vamos buscar ponto fora, né? A gente não tem uma campanha tão boa assim fora, mas nesse momento de necessidade a gente pode fazer um jogo bom lá fora e sair com a vitória. Ednei, que passou pela Ponte Preta, não deixou muitas saudades, elogiando aí o Luan. Você pode pode votar nas redes sociais aqui no melhor jogador da Ponte Preta em campo, mas o Luan fez 2 defesas espetaculares. O goleiro da Macaca Ponte chega ao número mágico da Série B, 45 pontos. E vamos permanecer na Bezona na próxima temporada. Agora é pensar no Campeonato Paulista da Série A2, fazer esses 3 jogos aí da Série B e, é claro, tentar o maior número de pontos possíveis. Para Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá, Corsato. Ó, só lembrando que já tem voto aqui no Facebook, pode votar no YouTube também, Futebol Interior, Futebol FI, aqui no WhatsApp 989-89-3526. Marcelo tá abrindo só o fim de jogo, mas daqui a pouco todos os quadros, e você já pode ir mandando aqui a sua mensagem no voto, que eu já vou computar aqui, ok? É isso, Edson Roberto. Começar hoje uma reformulação, tem muita meba pra mandar embora. O Eli Vieira tá dizendo que os 2 times são vagabundos, que merecem o rebaixamento pra Série C. O Fábio Henrique Rocha, gol. Mas não gol foi, aí. Só teve gol no chat. Porque em campo não teve, porque o Luan... Luan, titular, será que pra próxima temporada? Vamos aguardar, hein? Ponte vai renovar com o Kaique. Vai renovar com o Kaique e com o Luan, vai renovar? Acredito que sim. Kaique, Juan e Pedrão serão os goleiros. Kaique, Luan e Pedrão, os goleiros da Ponte, e o Igor Vinhas não fica. O Fábio Henrique, portanto, mandou mensagem pra gente. Obrigado a todo mundo que tá participando aqui pelo YouTube Futebol Interior e Futebol FI. São 6h30. O nosso repórter volta daqui a pouquinho com destaque final. A gente vai eleger também aqui no fim de jogo o melhor jogador em campo
né? Vamos saber quem dormiu no colchão da Store Colchões. Já quer pegar o melhor em campo dele e dispensar ele pro intervalo, depois do intervalo? Pode fazer, pode dispensar já. Então assim. já vamos dispensar agora. Isso. Vamos lá então, meu querido Anderson Grigoleto, já abre os trabalhos aí pro melhor em campo, deixa o seu voto e daqui a pouco a gente vai dar sequência, antes até do seu destaque final. O seu voto pro melhor em campo da Macaca. Ah, com certeza, Luan Ribeiro, número 30, o arqueiro da Ponte Preta. 2 oportunidades, salvou a equipe da Ponte nessa partida. Muito bem, então agora, ô Grigo, os seus destaques finais nessa nossa jornada esportiva. Marcelo, só confirmando, eu na hora da transmissão, eu informei que o Rafael Santos tinha tomado o cartão amarelo da equipe do Tombense. Rafael Santos não tomou. Quem tomou no banco de reserva foi apenas o técnico Bruno Pivetti. Então, o Rafael Santos passou sem amarelinho nessa jornada esportiva. É isso daí. Bom, a Ponte volta a campo então na próxima quinta-feira, às 21h30, contra a equipe do CSA, jogando em casa. Lembrando que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou, né, na quinta passada, o pedido de efeito suspensivo da Ponte Preta por aquela briga de torcida entre Ponte Preta e Vasco. Então, a partida contra o CSA, que a Ponte tinha sido punida com o mando de jogo, poderá ter torcida sim, inclusive também acho que a partida contra o Criciúma, porque não tem data ainda para acontecer esse julgamento da Ponte Preta nesse sentido da torcida, que ela havia sido punida, né, um mando de jogo e R$20 mil. Volta para a próxima partida os 3 suspensos que cumpriram suspensão nessa partida contra o Tombense, o Kaique França, o Alisson e também o Igor Formiga. E fica aí a expectativa também do Luca, né, de se recuperar dessa fadiga muscular que ele que sofreu essa semana aí, né, não podendo participar dessa partida que nós transmitimos agora contra a equipe do Tombense. Agradeço demais mais essa oportunidade de estar fazendo parte desse timaço do futebol interior e um ótimo domingo para todo mundo. Esse Anderson Grigoleto, repórter dos canais Futebol Interior, hoje para Tombense e Ponte Preta. Antes até do primeiro intervalo aqui do fim de jogo, se eu sou a Ponte, eu não mexo mais com isso. Deixa o jogo contra o Criciúma, se o STJD entender, sem público, porque isso aí vai virar pro ano que vem, né? Mas não vai dar tempo de jogar no jogo contra o Criciúma, não. A Ponte então vai jogar os 2 jogos e vai virar pro ano que vem. Vai virar pro ano que vem. Péssimo negócio, né? Péssimo negócio, torcedor. O narrador musicalista, né? Essa música do Dilcinho, péssimo negócio. Sim. Um péssimo negócio, porque isso vai virar pro ano que vem. Né? Ou Copa do Brasil. Mas você tá falando agora, né? Depois do empate contra o Tombense, depois da derrota era muito do difícil. CSA. Era melhor deixar quieto. Não, quem garante pra você que como é que você ia saber que o CSA, por exemplo, ia perder em casa pro Londrina? Não dá pra saber, né, Marcelo? O Campeonato Brasileiro da Série B é difícil, né? Agora deu certo. Eu não tô dizendo que eles agiram correto. Também. Vamos lá, vai. Eu até acho que a Ponte fez a parte dela. A Ponte tem que recorrer, né? Agora, agora a gente comenta depois do fato consumado, que é o empate contra o Tombense e a derrota do CSA, que matematicamente tira a Ponte de qualquer possibilidade de rebaixamento e faz com que o campeonato vire, entre aspas, né, porque tem pontuação ainda no ranking da CBF, né, vira entre aspas, aí os 3 jogos agora da Ponte Preta viraram jogos de simplesmente amistosos, né? Mas agora a gente sabe disso, né? No meio da semana, quando a Ponte Preta conseguiu o efeito suspensivo, não era bem assim a história, né? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem as atrações aqui do programa, o Melhor em Campo, já tem o voto Luan, o internauta pode votar lá no YouTube, no Facebook também, tem as notas do jogo com o nosso comentarista, enfim, tem a ficha técnica do jogo, tudo isso e muito mais para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, fim de jogo na cidade de Muriaé. A Macaca venceu na zona da Mata Mineira, venceu, ó, eu queria que tivesse vencido, mas quase perdeu, viu? 0-0, se não fosse o Luan. Entre aspas, vencemos, né? Se você pegar até a 15ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte era uma candidata, mas muito forte a ser um dos 4 aí a ser rebaixado, né? Estádio Soares de Azevedo, Muriaé, Minas Gerais. A temperatura na hora do jogo oscilou entre 27 e 28 graus, 0-0, Tombense e Ponte Preta. Bom, esse resultado coloca a Ponte na 11ª colocação, o Carlos já explicou. Nem matematicamente mais a Ponte tem possibilidades de rebaixamento. Quinta-feira, a Macaca encara o CSA no estádio Moisés Lucarelli. Junto com a gente, notícias do esporte, a Araraquara News e também a Ponte News. Bom, 6h39. Lembrando que a galera pode votar no melhor jogador da Ponte Preta em campo. Mas antes, até de chamar aí as notas do jogo e também o melhor em campo, pra gente começar os quadros, Franco Francisco, analisa aí esse 0-0 Tombense e Ponte Preta. Ô Marcelão, eu acertei logo no início do jogo, né? Uma partida que eu acreditava ser morna. O resultado pra Ponte sensacional. Pro Tombense também não é ruim, não. O empate, tá? E tava mais na cara do que barba, né? Agora, a grata surpresa, que a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, eu tô com você, viu, Marcelo? E gostei do gancho que o Carlos fez. A gente venceu sim, gente. Escapamos do rebaixamento, uma bela campanha no segundo turno e no meio de muita turbulência de bastidor na Ponte Preta. O Eberlin não teve vida fácil e a gente hoje consegue o primeiro objetivo, que era permanecer.
e revelando jogadores. Sim. Falavam que o nosso departamento amador estava sucateado. Vamos começar, Carlão? Você gosta bastante disso, ó. Luan no gol. Você estava falando no meio da transmissão do nosso Beck. Sim. Certo? Seleção brasileira, foi lá Douglas DG. O Douglas DG foi o Luan, só para dar um toque aqui, o Luan não é da Ponte Preta, né? Ele não é da base da Ponte Preta, mas é o Pedrão, né? Que é o goleiro da base, é o Pedrão. Mas o Luan veio pra base, não veio? Não, o Luan veio no Sub-23 já, ele era goleiro do Bragantino. Ah, tá. Bom, de qualquer forma, Carlão. Ele é goleiro, a base dele foi feita no Corinthians. Mas então vamos pular o Luan, não tem problema. Pedrão tava no banco. No banco é da base. A gente tem o DG, o Thiago, a gente tem o Jean Carlos que vai amadurecer, essa Série A2 pro Jean Carlos vai ser sensacional. A gente tem o Felipe, tem o Léo. Na frente, tá todo mundo pedindo, gente, mas eu vou voltar a bater na tecla. O Eliel ainda é cedo pra gente jogar responsabilidade nele. Vou fazer um adendo. A partir de agora, não há responsabilidade no campeonato. Agora o Hélio pode começar a levar o menino, pôr no banco, deixar jogar um pouco, tá certo? Mas a gente tem que lembrar. Tem que pôr pra titular, cara. Tem que lembrar que ele ainda não está pronto, ele precisa ser trabalhado fisicamente. Vocês vão se lembrar, o Carlos deve lembrar, Marcelo e o torcedor amigo vai se lembrar. O Zico fez tratamento para crescer. O Eliel precisa desse tipo de trabalho. Ele ainda é muito franzino. Eu tenho acompanhado a base, ele é muito bom, ele é matador, ele cheira gol mesmo, não tem dúvida. Mas vamos ter cuidado, gente. Eu ainda tenho vivo na minha memória a última experiência com um prata da casa, que jogava de centroavante, era artilheiro, enjoava de fazer gol. Primeiro jogo, Fonte Nova, acabou ele. A gente nem ouve falar mais. Foi pro Corinthians e infelizmente acho que a carreira acabou, né? John Kleber. Marcelo, obrigado e desculpa aí. Tá na Ferroviária? Tá na Ferroviária. Muito bem, esse Frank Francisco, não, opinião a gente respeita, mas eu acho que, por exemplo, o Eliel já no jogo de quinta-feira, pra mim, é titularíssimo. Pra mim, dá 9 pro menino e vamos pro abraço. Hoje tinha que estar no banco. O Echaporã tá entrando bem, ok, gente, mas ó, aí você tira o Ribamar, cara. Você tira o Ribamar, com todo o respeito, vai colocar o da Silva. Pô, coloca o Eliel pra jogar, sabe? Eu entendo o cuidado, né? Mas é extremo, cuidado extremo. Cuidado extremo, o Douglas DG entrou contra o Cruzeiro. O Douglas DG começou a jogar na Ponte, de tanto que a torcida da Ponte, mesma coisa que tá fazendo agora aqui, tá? Mesma coisa que estamos fazendo aqui agora. De tanta torcida da Ponte pedir. Aí o que o Hélio fez? Né? Não sei se de propósito, né? Não sei, né? Não dá pra jogar contra o Náutico, não dá em casa. Não dá pra jogar contra o Ituano em casa. Não, tá bom, dá pra jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte com o estádio lotado. Colocou o menino lá pra jogar, o menino mandou muito bem. Arrebentou. Foi titular e pronto. Negociado por uma fortuna. A Ponte ainda tem mais 20% do passe do jogador. O Eliel, não tá pronto, mas tava pronto pra garantir os 3 pontos contra o Náutico, né? Quando ele entrou. A Ponte ganhou de 1-0. 1-0 a Ponte ganhou o gol do Eliel, né? Então não tem por que não colocar mais o cara. Porque, gente, com todo o respeito, tô fazendo igual o Frank agora, com todo o respeito. O Bárcia. Cara, o Eliel vai fazer menos que o Bárcia? Não vai, cara. Vai fazer menos que o Chaporã? Não vai. O cara pra jogar, pô. Já fez mais jogando pouquíssimo. Já fez mais que todos eles. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o último intervalo, então enquanto isso dá tempo da rapaziada ir lá no chat, no Facebook e no YouTube, votando no Melhor em Campo, a gente vai abrir a votação já na volta do intervalo. Muito bem, estamos na 35ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, tivemos Guarani 1, CRB 0, Sampaio 2, Chapecoense 1, Operário 0, Brusque 0, CSA 0, Londrina 1, Vila Nova 1, Cruzeiro 0, Novo Horizontino meia dúzia, Náutico 0, Ponte e Tombense Ponte, Carlos narrou, o Frank comentou, o Grigo reportou, 0-0, acabou de acabar a partida, você acompanhou com a gente nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, 7 da noite, Criciúma e Ituano, duas equipes que ainda sonham com a possibilidade de o ano que vem estarem na principal divisão do futebol brasileiro, né? E amanhã, duas partidas também de equipes que estão lá na ponta. Sport e Vasco, Grêmio e Bahia. Daqui, provavelmente, né, desses dois confrontos.
Sport e Vasco, Grêmio e Bahia, teremos 3 times que estarão na Série A na próxima temporada. Mas o Ituano quer ser um intruso aí nessa parada toda. O Ituano joga daqui a pouco contra o Criciúma. Se ganhar lá do Criciúma, o Ituano vai a 54 e vai ficar 1 ponto só atrás do Vasco, que tem 55. Né? E o Vasco joga amanhã contra o Sport. Mesmo o Vasco vencendo, ele vai a 58. O Ituano ficaria a 4 pontos do Vasco, ainda com 3 partidas. Quer dizer, tá tudo em aberto. E se o Sport ganhar, então, aí... Aí melhor ainda, porque o Vasco fica com 55, o próprio Sport com 55 e o Ituano com 54. 1 pontinho de diferença, faltando 3 rodadas. E como tem confronto entre Grêmio e Bahia, alguém vai continuar, né, com perto ali também na zona de corte. Por exemplo, corte. se o Grêmio vencer e o Bahia perder, o Bahia vai estacionar com 56. Então. Aí o Ituano ficaria a 2 pontos do terceiro colocado. Exato. Quer dizer que ainda tem muita briga. É claro que o Criciúma também pode entrar, ele pode ir a 52. Também. Né? Também vai ter possibilidade aí de disputar alguma coisa ainda. O Criciúma, o melhor cenário é a vitória dele hoje. E empate nos outros jogos. Empate nos outros jogos para que ele siga ainda com mais chances de classificação. Mais chances de classificar. É isso. São 6h47, já a gente volta com tudo pra você no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Estamos de volta, 11 minutinhos para 7 horas da noite, é o fim de jogo para Betchamps, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store, Colchões. Já vamos saber quem dormiu em campo no colchão da Store, Bebidas Poti, Prone, Alimentos, Brumas, também pizza do Dadá. Hoje é sábado, uma pizza tem que ser do Dadá. Vamos abrir então a votação pro melhor jogador em campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, empate, Tombense 0, Ponte Preta também 0. Lembrando que o Grigo, que foi o repórter, já deixou o voto dele anotado aqui. Pro Luan, o goleiro da Ponte Preta. Eu aqui, nas duas páginas do YouTube, né, nos dois canais, Futebol FI e Futebol Interior, não vi nenhum voto para melhor em campo aqui, né? Então eu vou passar para você, Carlos, aí, que você que tá acompanhando o Facebook, pra gente dar a moral pra galera. Vai os votos da galera aí. Vamos lá, agradecendo aqui o pessoal que participou com a gente, você que deixou aqui a sua mensagem. Ó, votaram aqui no Luan. Só teve voto pro Luan, viu? Gustavo Carvalho, aqui por amostragem, né?
Gustavo Carvalho, Osmar Dangar, Roberto Santos, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Luiz Augusto Duarte Simas, Wilson Correia Lula dos Santos, Aparecido Alves, Fábio Almeida, também com a gente, votou no Luan também. E aí algumas mensagens aqui, ó. O Aparecido, o Eliel tem que entrar aos poucos para amadurecer, porém tinha que estar no banco já há muito tempo, tá dizendo ele aqui. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o nome dele é Eliel Faz Gol. Fábio Alves de Almeida, melhor em campo Luan, menções honrosas para o Fábio Sanches. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Eliel tem que estar no elenco, no banco e jogar, pois vai ser um banco de dinheiro para a Ponte Preta. Roberto Santos, põe o Eliel, não vale mais nada agora. Melhor que esses pernas de pau que jogaram no ataque hoje. Não concordo com o Frank. Eliel para ontem. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Valeu a diretoria da Ponte Preta pelo esforço. Salários em dia, permanência na Série B. Obrigado. O Matozinho coloca aqui. Meu sonho é que estejam suspensos e não possam atuar no mesmo jogo. Tá falando aqui de alguns jogadores. O Nelson Batista, Fernando Caetano, Wilson Correia, Lula dos Santos, Ronaldo Queiroz. Sabemos que o nosso time é limitado. Melhor jogador em campo, o Luan, diz aqui o Gustavo Carvalho. Aí os jogadores que o Lemos quer que fiquem suspensos. Echaporã, Bárcia, Echaporã e Bárcia. Tá dizendo ele aqui. Tem uns 4, 5 aí, viu? Fora esses. Eu acho que agora não é também. Não é a hora da gente começar a fazer isso. Não, Preta, é a por hora exemplo, da diretoria resolver o que vai fazer por exemplo, com esses já caras, fez né? com o Wesley já. Já fez com o Wesley. Já fez? Já tá certo? O Wesley já saiu. Já foi embora, não treina mais com a camisa, já foi liberado pela Ponte Preta, né? Já não faz mais parte do elenco Ponte Pretano. O Igor Vinhas tem contrato até o final do ano, o né? Igor Vinhas tem, eu tenho uma informação, aliás, essa informação já do ano passado, né, que o Guarani tinha interesse, ele chegou a receber uma proposta, mas a Ponte manteve. E agora, a informação é que a Ponte, não é que a Ponte vai dispensar, vai acabar o contrato, que é até dezembro, e ele vai ter o passe livre, e a tendência é que ele acerte com o Guarani, viu, Marcelo? Vai disputar o Campeonato Paulista pelo Guarani na Série A1. Essa é a tendência, né? A Renata Dalgalo tá com a gente também. Valeu, Renatinha, obrigado aí pela participação. Enfim, na torcida aqui, todo mundo votou no Luan, portanto, já entra com 2 votos aqui, tá? Já tem o voto do Grigo, tem o meu voto também, 4 votos, o Luan Frank Francisco, o seu voto pro melhor em campo. Marcelo, não tem como ser diferente, né? Vai ser pro Luan, mas eu queria deixar aqui menção honrosa para a partidaça do Fraga e o Arthur também. Como o Carlos tem falado, a gente tem observado muito, o Arthur tá vivendo uma fase top na Ponte, hein? Cobrindo a zaga, indo pra frente, mas hoje é do Luan. Tô com você, Arthur Bolão na Ponte nesse campeonato. Seu voto, Carlos? Também, Luan, né? 2 defesaças, aquela que eu disse que bateu na trave, ela pega na mão, o Luan defende e ela vai na trave, quer dizer, uma defesa fantástica e depois, num chute do Cleiton, dentro da pequena área, ele se joga, faz todo o movimento, né? Arrojado, né? Faz todo o movimento de aumentar o corpo, né? E de se jogar na bola para diminuir o espaço do jogador. Foi muito bem, fez um milagre. Era pra Ponte ter perdido o jogo. Hoje, apesar de posse de bola, essas coisas, mais escanteio, hoje era jogo pra Ponte ter perdido. E, infelizmente, a Ponte parece que tá voltando a mostrar aquele futebol do primeiro turno, que não credenciou ela a fazer um bom campeonato aí no campeonato inteiro. Então hoje era jogo para derrota, né? Mas o resultado foi 0-0. Luan, o melhor em campo, na minha opinião, Marcelo. Portanto, 2 da galera com 4 dos integrantes da equipe. Luan eleito o melhor jogador da peleja. O melhor em campo, o craque do jogo. E agora vamos pro dorminhoco do jogo. Só o Frank vota, né? Sim. No dorminhoco do jogo. Que na verdade, no fim das contas, é um prêmio, né? Porque dormir num colchão da Store Colchões é uma delícia. E aí, Frank, o dorminhoco do jogo, hein? Não pode ser outra no seu Bárcia, né? O cara me sai na cara do gol pra fazer o que ele fez. Pelo amor de Deus.
Barcia, eu tô sem jogar faz mais de 20 anos que eu tenho o tornozelo estourado. Se eu sair na cara do goleiro do jeito que você saiu, amigo, barbante, dá licença, você é ruim, hein, brother? Você é ruim. Ele não é ruim, cara, mas não tá acertando. Na Ponte Preta, por enquanto, não deu liga ao Barça, não. Ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista, né? Não, só até o final do ano. Beleza, até o final do ano. O nosso Leandro Barça. E que quando veio, eu achava um reforço muito bom. Que era pra ser titular. Mas até agora não vingou. Não vingou. O Akira Miyamoto. Akira. Tá bom, Akira. Boa noite, melhor em campo, Luan também. Valeu, Akira. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. São 6h56, agora com o Carlos falando jogador por jogador e o Frank notificando cada jogador. Vamos pras notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que na segunda-feira tem o cara a cara, hein? Comigo e com o Frank Francisco, aí a média, as notas do Frank aqui no ar, na Jornada Esportiva, e as minhas daqui a pouco no final do jogo. Você pode correr lá pro meu blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. Lá no blog tem as notas do jogo. Vamos lá, Luan, goleirão da Ponte, que nota? Nota 8, Carlão. 8 pra ele. Eu quero ver essas notas porque, ó, eu já vou avisando, viu, Frank? Eu vou dar nota bem baixa pra esse time da Ponte nesse jogo aqui, viu? Mas bem baixa. Pro Luan, você não pode dar nota baixa, não. Não, pro Luan não. O Luan foi melhor em campo. Então tá bom. O Luan foi melhor em campo. Mas o resto do time, Deus do céu. Norberto é uma partida segura dele, Carlão. Nota meia dúzia pra ele. Meia dúzia pro Norberto. E o Bernardo, que entrou no lugar dele? O Bernardo... Peraí, Carlão, Bernardo... Você quer que eu fale meia dúzia. Quer que eu fale os titulares primeiro? Isso, aí depois você fala o reserva? Isso, então tá bom. Facilita. Matheus Silva. Meia dúzia. Meia dúzia. Fábio Sanches. Meia dúzia. Arthur. 6,5. 6,5. Leonaldi. Leonaldi, nota 5. 5. Amaral. 5. Fraga. 7. Elvis. 6. Echaporã. 5. Ribamar. 5. Vamos lá, o Bernardo você já deu nota, né? Isso, meia dúzia. Quem mais? O Léo Santos entrou na vaga do Amaral. Léo Santos, nota 5. 5 pro Léo. Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, gostei, Carlão, nota 6. 6 pro Moisés. Leandro Bárcia. 5. Leandro Store Colchões Bárcia, 5. Da Silva. Da Silva, nota 5 também, Carlão. 5 também pro Da Silva. Hélio dos Anjos, nosso treineiro. Carlão, atingiu o objetivo, né? Hoje a Ponte precisava pelo menos do empate, ele conseguiu o objetivo dele. O Hélio, ajuda a gente a parar de ficar chato, né? Tá fácil, amigo. Agora não tem mais risco. Ele é o Maurício. Pelo amor de Deus, me dê a oportunidade pra esse rapaz jogar no meio campo da Ponte. Tá pronto, viu? Esse eu vou discordar de você se você falar que não tá. Assistiu os jogos da Ponte, tem assistido da base. Maurício é dar a camisa na mão dele, é a mesma história do Léo e do Felipe Amaral. Eu tô falando pra você, pode colocar em campo, depois você me cobra. Que nota do Hélio? Leão, nota 7 hoje. 7. E a arbitragem, gostou? Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, 32 anos, ele é professor, auxiliado pelo Zé Eduardo Causa, 48 anos, administrador de empresa. Auxiliar 2, a Thaís e Marcos Fonseca, ela é militar carioca, tem 32 anos e fez a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco, 42 anos. E um detalhe aqui, que o quarto árbitro, ou a árbitra, né, a Andresa Helena de Siqueira, ela é de Minas Gerais e é árbitro FIFA, tem 35 anos. O que você achou aí do pessoal da arbitragem? As duas são muito bonitas, viu, Carlos? Mas questão de nota, vamos lá. A do juiz eu não gostei, Carlos. Esse juiz já viu outros jogos e a minha reclamação no futebol brasileiro é a mesma, Carlão. A parte disciplinar da juizada é terrível. Tem jogada que você tem que punir com cartão, você põe ordem na casa, os caras não dão cartão, jogada que é falta, manda seguir. Esse tipo de jogo, gente, já é manjado, entendeu? Você segura o time, você irrita o adversário. Então, pra mim, Carlão, assim como o jogo, que pra mim foi fraco, não foi um jogo legal, eu vou dar nota 5. Nota 5 pro
para arbitragem. E o jogo? Você gostou do jogo? Tombense e Ponte Preta? Nota 5, cara. Nota 5. O jogo não foi legal, né? Não. Melhorou depois dos 30 minutos que o Tombense foi pra cima da Ponte, né? Que viu que dava pra ganhar e foi pra cima, né? Sim, na verdade é o jogo morno, né, Carlos? Aquele jogo que a gente tinha falado aí. A gente até brincou, né, que a gente gosta de marmelada. A gente nunca vai poder falar uma coisa dessa que você não vai provar, mas futebol tem muito disso. Resultado que interessava, que era agradável, juntou a fome com a vontade de comer. Tá aí o resultado na tela, 0-0. 0 Ponte, 0 Tombense, 0 Tombense, 0 Ponte. Segundo jogo entre as equipes na história, Marcelo, e nada de gols no primeiro turno, mesmo placar, 0-0, Ponte Preta e Tombense. Tá aí então, fechando o nosso quadro, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá ok então, 7 da noite mais um minutinho. O Miyamoto, aliás, tem um colega nosso de imprensa em Santa Bárbara, que é narrador de futebol, que tem o sobrenome de Miyamoto também, viu? Será que é parente do Akira? Os que tem que pegar a Kombi de Feliz Ano Novo e sucesso em 2023, na opinião dele, Norberto, Bárcia, da Silva, Léo Santos, Moisés Ribeiro, Nicolas e em tempo ele coloca Echaporã. Rapaz, você não tá errado não, hein? Tem boas possibilidades aí de todos eles não estarem na Ponte na próxima temporada. Se bem que o Moisés Ribeiro, o Hélio gosta e o Léo Santos. E o Norberto também. O Léo Santos não vai ficar. O Léo Santos, o problema do Léo Santos é que ele não joga, né, cara? Ele machuca muito. O Léo Santos não vai ficar, não. O Norberto não. O Norberto não é da Ferroviária. Na Ferroviária é do Bernardo, né? O Bernardo não vai ficar, vai voltar pra Ferroviária pra disputar o Campeonato Paulista. E o Norberto, o Hélio gosta, hein? Gosta também. O Hélio gosta, inclusive. Se o Hélio for o treinador, eu acho que o Moisés Ribeiro e o Norberto ficam. Os dois ficam. Aliás, o Moisés Ribeiro, ele conseguiu reverter uma situação que para ele era ruim, né? Você vai lembrar que o Moisés Ribeiro é aquele que a Ponte do jogo contra o São Paulo. Que ele escorrega, ele dá o passe, pro meio da grande área. E o Caleri vai faz o gol, né? Ele foi tocar a bola pro Igor Vinhas, que foi o goleiro, né? Que era o goleiro no time da Ponte Preta. Ele foi tocar a bola pro Igor Vinhas, só que ele não viu que o Caleri tava chegando, ele toca no meio da área, o Caleri vai e faz o gol. Ele entrou numa fase ruim e dali em diante depois ele começou a melhorar e ganhou aí o Hélio dos Anjos. Agora, um cara que perdeu, né, espaço na Ponte Preta com o Hélio dos Anjos foi o Marco Júnior. Marco Júnior jogou no Sub-23 e tá treinando em separado, não treina com o time profissional, né? É um cara que não deve, se o Hélio continuar, deve ter muito pouca chance no time da Ponte. Agora, interessante, né, Frank, que na temporada passada, quando o Gilson Kleina arruma esse meio campo da Ponte com o Leonaldi, ele põe Leonaldi, ele põe tinha um outro cara, um volante, Iago, Leonaldi e Marco Júnior. Ele arruma a Ponte Preta com esses 3 caras e mais 2 jogadores de beirada, né? O Richard era um deles. Ele arruma o meio campo da Ponte com o Marco Júnior. O Marco Júnior junto com o Leonaldi foram um dos expoentes daquela recuperação da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas com o Hélio dos Anjos, ele não teve oportunidade. Não, mas o Marco Júnior assistia até os jogos depois aí que você estava falando, Carlos. No Sub-23. No Sub-23. Gente, é lamentável. Eu não entendo como que um jovem pode chegar num estado daquele. Sem condições, Carlos. Não vai fazer falta nenhuma para nós, não. Na base tem jogador que joga muito mais que ele. Infelizmente, não sei qual o problema desse garoto, mas pode deixar embora. E pro ano que vem, fazer falta. E pro ano que vem a Ponte vai ter um reforço aí, né? Pelo menos no ataque. Claro que ele pode ser contratado em definitivo, mas o João Veras, que está em Portugal, né, pode retornar aí para Ponte Preta para a temporada 2023. Muito bem, são 7 da noite mais 4 minutos. Agora vamos trazer então a ficha técnica do jogo. Ponte Preta e Tombense e Ponte Preta para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre, para sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta
e Tombense empataram em 0-0. Bom, deixa eu ver aqui, eu tô procurando, né, para ver se tem renda do jogo aqui. Não tô vendo em lugar nenhum, cara. Renda de Ponte Preta e Tombense e Ponte, tá? Não tô vendo aqui. Entrei no Twitter, a última publicação foi em setembro. Não achei aqui renda por enquanto. Futebol Interior também não publicou porque ainda não recebeu informação, mas vamos lá. A Ponte empatou com Luan, Norberto depois Bernardo, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Leonal de Amaral, depois Léo Santos, Fraga, depois Moisés Ribeiro e Elvis, Chaporã, depois o Bárcia, Ribamar, depois da Silva, Hélio dos Anjos, o técnico, Tombense de Felipe Garcia no gol, David, depois Diego Ferreira, Ednei, Marcondes e Manuel, Guilherme Rende, depois Rodrigo, Zé Ricardo, Jean Lucas e Everton, depois o Igor Henrique, Ciel, depois Renatinho, Keké, depois o Cleiton, Bruno Pivetti, o treinador do time do Tombense. 0-0 o jogo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo José Eduardo Causa, também do Rio Grande do Sul. A Thaís Marques Fonseca, do Rio de Janeiro, foi a auxiliar número 2. O quarto árbitro, Andressa Helena de Siqueira, árbitro FIFA. E o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, pernambucano, 42 anos. Ele é engenheiro. Bom, o Diego Ferreira tomou cartão amarelo no time do Tombense, o Ciel e o Bruno Pivetti foram os amarelados aqui no time do Tombense. Ponte Preta não tomou nenhum cartão, lembrando que a Ponte Preta entrou no time titular com 6 jogadores pendurados: Norberto, Matheus, Fábio Sanches e Arthur, a zaga inteira, e os 2 atacantes, o Chaporã e o Ribamar, também amarelados, mas ninguém tomou cartão amarelo, portanto todo mundo limpo aí pro jogo contra o CSA. Limpo também o goleiro Kaique França, que vai retornar depois de cumprir suspensão automática, o Igor Formiga e o Alisson. A Ponte vai jogar contra o CSA na próxima quinta-feira, 9h30 da noite. Jogo de vida ou morte pro CSA. Pra Ponte Preta já não tem muita validade, a não ser a camisa da Ponte em campo, né? E a possibilidade, por exemplo, de terminar aí bem colocada, fazer aí um ótimo campeonato nesta Série B, fazer um campeonato melhor aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lembro, Marcelo, que a Ponte Preta já tem nesse segundo turno 23 pontos, né? Portanto, a Ponte Preta com 3 rodadas, ela ultrapassa o número de pontos que ela conquistou no primeiro turno. Em 19 rodadas no primeiro turno passado, a Ponte fez 22. Né? Em 16 rodadas, a Ponte faz 23 pontos já neste segundo turno, portanto a Ponte já faz uma campanha melhor no segundo turno do que no primeiro turno. É bom lembrar também, contudo, entretanto, que nos últimos 4 jogos a Ponte Preta só tem 2 pontos. Né? De 12, a Ponte só ganhou 2. Né? São 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. São só 4 pontos aí desse time da Ponte Preta. Deixa eu ver aqui, o Grigo tá dando uma moral pra gente aqui. Diz que não está disponível mesmo o público. Obrigado, viu, Grigo, pela mensagem aqui. Agradeço, tá bom? Valeu, obrigado. É isso, Marcelo. Fim de jogo então no Soares de Azevedo em Muriaé, estádio do Nacional Atlético Clube, 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deu empate, Ponte Tombense 0-0. Com esse resultado não há mais possibilidade matemática da Ponte ser rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo igual, 0-0, Corsato. Muito bem, tá então, pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a vinheta, ficha técnica do jogo. Isso. Ficha técnica do jogo. É isso aí. Muito bem, 7 da noite mais 10 minutos, meu comentarista Frank Francisco de carona com o Frank aqui nos canais Futebol Interior, o seu destaque final para 0 Tombense, 0 Ponte Preta. Resultado mais do que justo, galera. Lembrando, né, que graças ao Luan, vamos deixar claro que 2 defesaça maravilhosas. Galera, abraço pra vocês. Vou plagiar o Carlão aqui, já falei, eu adoro essa frase. Um abraço pra vocês do tamanho do majestoso, tá certo? Deixando aqui o nosso agradecimento, a nossa alegria de poder estar trabalhando para vocês, contando com esse apoio de vocês, a companhia de vocês. É isso aí, gente.
entra, compartilha, curte. Esteja sempre junto com a gente, que o nosso trabalho aqui é um trabalho para você, Ponte Pretano. A rádio mais Ponte Pretana de Campinas, a transmissão mais Ponte Pretana de Campinas. Você conta conosco, tá eu, tá Carlão, tá Marcelo, tá o Grego, tá o Repórter Feliz. Gente, Carlão, segunda-feira, Hora da Macaca, vamos tá junto. É isso. Ó, falei muito, tá? Beijo do gordo. Fui! Esse nosso comentarista Frank Francisco, o seu destaque final, 7 da noite mais 11 minutos. A Ponte Preta empatou com o Tombense 0-0, a Ponte não tem mais possibilidades nenhuma de rebaixamento. Quinta-feira pega o CSA no estádio Moisés Lucarelli. E aí, Carlos, bora que bora então para Bet Champs, Corujão Autopeças, para Ovos Satoshi, para Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store, Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas e a pizza do Dadá. Eu quero também o seu destaque final ou os seus destaques finais. Beleza, destacando aqui, mandar um abraço pro Alexandre Girelli, que tá com a gente aqui. Valeu, Alexandre, votou também aqui no Melhor em Campo, ele votou no Luan. Valeu, Alexandre, obrigado pela participação, viu? O Francisco Rocha também mandou mensagem aqui no nosso Zap, agradecendo a todo mundo que participou também conosco pelo YouTube, ao Fábio Alves de Almeida, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Aparecido Alves, Roberto Santos, o João Batista, o Joel da Silva, o Wilson Correia, o Fernando Caetano, Nelson Batista, Ronaldo Queiroz, Gustavo Carvalho, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Osmar Dangar, pessoal que está sempre com a gente aqui, a Renatinha Dalgala, a Vivi Vicente, o Ronaldo Queiroz, Matheus César, enfim, muito obrigado a todo mundo que dá aquela carona e dá aquela moral pra gente. Lembrando que segunda-feira, o Frank já falou, mas 8 da noite tem Hora da Macaca. Estaremos eu e Frank para falar desse jogo da Ponte Preta contra o Tombense. O jogo não foi legal, não gostei do futebol apresentado hoje pela Ponte Preta, mas chega uma fase na vida da gente, né, que você costuma olhar o copo meio cheio, porque é o que temos para o momento. Então, para quem foi rebaixado no Campeonato Paulista, depois de 23 anos, né, você chegar na 35ª rodada, fim da 35ª, saber que você vai jogar mais 3 jogos, mas que, claro, né, tem a camisa da Ponte, que é gloriosa, né, tem todo o campeonato aí, tem a pontuação também, que pode ser importante para a Ponte Preta também, no ranking da CBF, mas que a Ponte não corre mais nenhum risco de rebaixamento, né, a gente que nós sofremos aí no primeiro turno, até a 15ª rodada, a Ponte Preta brigava, mas muito ali para não ser rebaixada. Então, se olhar por esse lado, tá bom, tá ok, mas a gente quer mais, né? A gente quer mais. Como torcedor da Ponte, a gente quer a Ponte sempre brigando lá em cima, né? Por exemplo, a Ponte poderia estar fazendo um campeonato parecido, por exemplo, com o campeonato do Ituano, né? Por que não? O Ituano subiu da Série C para a Série B o ano passado e já está buscando vaga aí para a Série A, né? Fazer o mesmo que está fazendo Londrina, com um time muito modesto, mas com um trabalho bem feitinho, tá lá brigando, o Sport também tá brigando, né? Se vão subir a gente não sabe, mas estão brigando lá em cima, a Ponte poderia, né, querer algo mais no campeonato. É claro que a pontuação no primeiro turno não ajudou com que a Ponte Preta tivesse aí essa condição de algo mais na competição. Mas estou com o ouvinte aí, vai ter que fazer uma barca, né? Para não dizer uma bárcia, né? E mandar um monte de gente embora, porque a Série A2 do Campeonato Paulista não é fácil, né? Tem muito time de tradição. Hoje, por exemplo, o 15 de Piracicaba foi campeão da Copa Paulista. Nós vimos aí o time do 15 em campo. É um time difícil, não é só o 15, tem mais um monte de time bom aí, tem um monte de time que tem camisa, né? E a Ponte Preta vai ter que disputar esse campeonato. Depois, no finalzinho do campeonato, ainda vai bater ali data com a Série A2. A Ponte deve jogar umas 4 rodadas da Série B, ainda disputando a Série A2, caso passe para a próxima fase. Enfim, tem muita coisa para acontecer. A Ponte vai ter que melhorar muito aí o seu time para a disputa da Série A2. E depois também, né, Marcelo, para 2023, na Série B do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil, para a Ponte Preta fazer um campeonato um ano melhor, para não deixar o seu torcedor tão apreensivo e tão chateado. Beleza? Segunda-feira, 8 da noite, tem mais Hora da Macaca pra gente falar da Ponte Preta. Só lembrar, Marcelo, que daqui a pouco, 8 da noite, tem Atlético e Flamengo com a Rádio MS. O Roberto Xavier vai transmitir o jogo aqui nos canais de Futebol Interior. E amanhã, 11h15, já o primeiro jogo, 11 horas da manhã no horário de Brasília, tem Barcelona e Real Madrid. Depois tem o campeonato inglês,
tem a Premier League, Liverpool e City também com a Rádio Futebol na Canela e depois a nossa programação no Domingão de muito futebol. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita na capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos ore, né, e nos guarde por todo e sempre. Um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda-feira, 8 da noite, com a Hora da Macaca. Valeu, Corsato, um abraço pro Felipe, pro Frank, pro Grigo e para você, torcedor. Até mais. Esse o gigante destaque final do nosso Carlos Corsato, 7 da noite, mais 16 minutos. Agradecendo a todo mundo que ficou junto com a gente. Série B, Campeonato Brasileiro, bola rolando, 15 minutos e meio passados do primeiro tempo em Criciúma. 0 Criciúma, 0 também para a equipe do Ituano. Teremos amanhã Sport Vasco, Grêmio e Bahia. Já tivemos nesta rodada Guarani 1, CRB 0, Sampaio 2, Chapecoense 1, Operário e Brusque empataram 0-0, CSA 0, Londrina 1, Vila 1, Cruzeiro 0, Novo Horizontino meia dúzia, Náutico 0, e aqui nos canais Futebol Interior você conferiu 0 Tombense, 0 Ponte Preta. A Macaca com esse resultado, 11ª colocação, 45 pontos, ganhos, não tem mais nenhuma possibilidade de descenso e nem de acesso, porque o Vasco já tem 55, a Ponte tem 3 jogos para fazer, poderia chegar ao máximo de 54, então também não tem mais a possibilidade de tentar a Série A na próxima temporada, mas também não tem mais risco de rebaixamento. E o time do Tombense, 14º colocado, 44 pontos ganhos. Quinta-feira, Macaquinha em campo contra o CSA, 9h30 da noite. Claro, com total cobertura dos canais Futebol Interior. Agradecendo a BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Também ao Arthur Eugênio, Elcio Paiola, que são os diretores do portal Futebol Interior. A sede aqui dos canais Futebol Interior, na técnica o nosso Felipe Marques, Carlos Corsato narrou, o Frank comentou, o Grigo reportou, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Valeu, continue ligado aqui nos canais Futebol Interior. Na sequência, já, Flamengo e Atlético Mineiro, Série A, destaque com a MS Web Rádio junto com a Rádio FI. Valeu, gente, grande abraço e até a próxima. Fui, já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.